Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Náutico. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa noite para você sintonizado aqui na CBN Campinas em FM 99,1 pelo portal cbncampinas.com.br, pelo YouTube da CBN Campinas. É a despedida da Ponte Preta desta Série B de 2022. Objetivos cumpridos, né? Depois de um começo de ano tão complicado. E aqui na CBN você vai acompanhar Náutico e Ponte Preta. A bola rola daqui a pouquinho às 9:30 da noite com a narração de Júlio Nascimento, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Adriana Almeida, central da bola com Fábio Scheibe, mesa de som da CBN Campinas, Elton Grimaldi, todo esse timaço da CBN Campinas com a coordenação de Rafael Pio. Já vamos girar as primeiras informações, convidando você, né, para participar pelo WhatsApp 991869070, também pelo YouTube da CBN Campinas. Você deixa sua mensagem pra gente registrar aqui no ar. O primeiro destaque é da Macaca. Alô, boa noite pra você, Adriana Almeida. Olá, Marco Guarizo, ótima noite pra você, pros ouvintes CBN. Estamos aqui, última rodada do Brasileiro da Série B. A Macaca em campo e com novidades. A principal delas, o goleiro Pedro Rocha, o Pedrão, que tá no clube desde 2018, vem da base e agora tem a sua primeira oportunidade como titular. Outras novidades, Cássio Gabriel no meio-campo, além do zagueiro Léo Santos e do lateral esquerdo Jean Carlos. As principais novidades, a Ponte que hoje foi com um elenco muito enxuto para Recife. No banco de reservas, apenas 7 jogadores. Não tem Luca nessa noite, não tem Elvis. Poucas opções aí para o técnico Hélio dos Anjos verificar as opções, tentar encerrar o Brasileiro da Série B em alta e já pensar na temporada 23, Guarizo. E o Náutico, um gigante do futebol pernambucano que já entra em campo rebaixado, Dri. Náutico! Rebaixado e lanterna da Série B. Isso já é fato, já tá confirmado. Mesmo que o Timbu vença essa noite, não tem jeito. O time da pior defesa da Série B, com 64 gols sofridos, tem apenas 27% de aproveitamento. E o desafio maior é terminar a campanha melhor do que a do último rebaixamento para a Série C, que foi em 2017. O time somou 32 pontos naquela ocasião, agora tem 30. Dado Cavalcante, treinador que já está confirmado para o ano que vem, faz uma escalação bem diferente, aposta nos garotos da base, ainda mais porque boa parte do elenco do Náutico já foi embora. Dá para invejar pelo menos o torcedor do Náutico. A gente está vendo as imagens do Estádio dos Aflitos vazio, mas a temperatura no Recife 27 graus, lá sim é primavera. O primeiro destaque do comentarista CBN Campinas, Carlão de Freitas. A sua expectativa, Carlão, boa noite, um abraço. Boa noite, Guarizo, um abraço para você, um abraço pro ouvinte ligado aqui no nosso pré-jogo de Náutico e Ponte Preta. É aquela linguagem do jogador de futebol, encerrar de uma maneira digna a Série B, uma Série B que começou com um panorama muito complicado, muito difícil, após um rebaixamento no Campeonato Paulista, mas de repente a coisa foi engrenando devido às contratações, principalmente a chegada do Elvis, deu um molho, deu um tempero todo especial a esse time da Ponte Preta, que iniciou a sua recuperação justamente contra o Náutico. Naquele gol do Eliel, um jogo dramático em que a torcida compareceu em peso no estádio Moisés Lucarelli, e daquele jogo em diante a Ponte colecionou vitórias e chegou até flertar ou sonhar com um acesso, longe é verdade, mas chegou a sonhar. De repente a coisa
naufragou, mas pelo menos aquele filme que era o de terror no início da Série B não aconteceu, a Ponte permanece e já precisa iniciar a sua preparação para este 2023, que vai ser um ano de muitos desafios para a Macaca. O técnico Dado Cavalcante tá falando? Não, já parou de falar. Mas vamos ficar no aguardo aqui se o Hélio dos Anjos, que tem história no Náutico, também vai falar, se a gente vai trazer a palavra dele aqui na transmissão da CBN Campinas. Já já o Fábio Scheib vai destrinchar essa última rodada, quem já subiu, quem já caiu, quem tem chance, quem briga por alguma coisa na competição. Bom, no momento ainda o treinador não está falando, então eu vou direto com você. Qualquer coisa eu te interrompo, Fábio Scheib, mas vai nessa. Uma boa noite, Fábio. Boa noite, Guarizo. Boa noite, ouvinte CBN. Chegamos à última rodada da Série B com indefinições na parte de cima e na parte de baixo da tabela. Na parte de cima da tabela, Cruzeiro e Grêmio já estão classificados para a Série A do ano que vem. Na briga pelo acesso, Bahia, Vasco, Ituano e com chances mínimas o Sport também. Lembrando que Vasco e Ituano e Vasco fazem um duelo decisivo no próximo domingo, diretamente pela essa luta a uma vaga na Série A de 2023. Guarizo, e na parte de baixo também a briga para evitar a queda, né? Brusque, Operário e Náutico já estão rebaixados. Pela última e indesejada vaga, lutam CSA, que tem 42 pontos, e Novo Horizontino, que tem 41 pontos. O CSA pega o líder e campeão Cruzeiro fora de casa, e o Novo Horizontino, fora de casa também, pega o já rebaixado Operário. Para o Novo Horizontino... Fábio, oi. Vamos ouvir o técnico Hélio dos Anjos, então, falando. Nós conseguimos no Guarani, foi um empate, uma vitória no decorrer da competição. O Guarani alcançou seu objetivo, a Ponte também alcançou o seu objetivo. E hoje o nosso objetivo é terminar bem. O nosso objetivo hoje não é observar ninguém, não é definir vida de jogador num jogo como esse. Mas nós temos nossas pretensões, como o Náutico também tem as pretensões dele no jogo. O que nós queremos é que o grupo seja um grupo leve, um grupo solto, que faça um jogo dentro do nosso modelo, dentro da nossa característica e com a nossa identidade, mesmo tendo algumas mudanças significativas na equipe. Mas esse pessoal tem trabalhado comigo desde quando eu cheguei e naturalmente eles sabem aquilo que nós queremos. Esse é o técnico Hélio dos Anjos, voltando então, passando os jogos dessa última rodada, Fábio Scheib. Pois não, ainda falando sobre a parte de baixo da tabela, o CSA e o Novo Horizontino brigam por essa indesejada vaga, né, de rebaixado para a Série C do ano que vem, já que Brusque, Operário e Náutico já foram rebaixados. O CSA, na última rodada, precisa apenas ganhar seu jogo, mas enfrenta o Cruzeiro, líder e campeão já da Série B, no Mineirão, às 6h30 da tarde no domingo. Também às 6h30 da tarde no domingo, o Novo Horizontino enfrenta o Operário fora de casa e precisa vencer e torcer ao menos para um empate do CSA para se livrar da queda para a Série C do ano que vem. Na parte de cima, como havia dito, Vasco, Ituano, Sport e Vasco, Ituano, Sport e Bahia lutam por essas duas vagas de acesso à Série A. No momento, o Bahia tem 59 pontos e está praticamente garantido, já que o Sport, que tem 56, tem que tirar uma diferença de 7 gols para o Bahia para alcançar essa vaga do Bahia. Já que Vasco e Ituano, que também brigam, eles vão brigar entre si e quem pontuar já vai praticamente eliminar o outro time. O Vasco, na última rodada, pega o Ituano precisando precisando empatar para garantir sua volta à Série A. E o Ituano, para esse feito inédito, que é o acesso à Série A do Brasileirão, precisa ganhar do Vasco para garantir sua ida à Série A pela primeira vez na sua história. Vamos passar pelos jogos da 38ª rodada, Guarizo. Ontem o Grêmio fez 3-0 no Brusque, hoje tem Náutico e Ponte Preta, amanhã o Criciúma recebe o Tombense e o Sampaio Corrêa o Londrina. No domingo, com total cobertura CBN, o Guarani pega a Chapecoense no Brinco de Ouro às 4 da tarde e às 6h30 da noite tem CRB e Bahia, com total cobertura CBN, Ituano e Vasco às 6h30 da tarde no Novelli Júnior. O Operário pega o Novo Horizontino, o Cruzeiro enfrenta o CSA e o Vila Nova pega o Sport em Goiânia, viu, Guarizo?
Tá certo, Fábio Scheib, é isso aí, reforçando o convite, domingo, rodada dupla da Série B, hein? Às 4h, Guarani Chapecoense, e às 6h30, o jogo que define o destino de Ituano e Vasco. Nosso sinal chega em Itu, né, pelo 99,1. Também você pode acompanhar pelo YouTube no mundo inteiro. Você, torcedor do Vasco aqui da região, também vai acompanhar esse jogo decisivo Ituano e Vasco aqui na CBN. Deixa eu mandar um abraço pro Emerson Santana. Hoje ele estava participando com a gente do Estúdio CBN no quadro do Rafael Pio, né, que é o Placar CBN. E pouco antes, na previsão do tempo, Felipe Pereira havia falado que com esse frio a umidade relativa do ar fica muito baixa e as pessoas precisavam se hidratar. Aí o Emerson Santana falou que ia começar a se hidratar às 9h. Foi lembrado pelo Rafael Pio que hoje é sexta-feira, aí ele começou a se hidratar logo às 6h. Obrigado aí pela presença no YouTube da CBN Campinas. Quem vai transmitir todas as emoções de Náutico e Ponte Preta daqui a pouco aqui na CBN Campinas é Júlio Nascimento, que vem com a primeira expectativa. Alô, Júlio, boa noite. Boa noite, Guarizo, para quem sintoniza em 99.1 aqui o Futebol CBN. Daqui a pouco a despedida da Macaca nesta Série B, que não foi a Série B dos sonhos para o torcedor ponte pretano, mas é claro que deixou também sinais de esperança em relação à temporada de 2023. Se trabalhar com regularidade que teve em determinado momento do campeonato, acredito que a Ponte ela vai conseguir o principal objetivo do próximo ano, que é o acesso na Série A2. Expectativa hoje, claro, também, né, Guarizo, de observar aí esses talentos das categorias de base da Ponte Preta. A gente tem falado muito sobre o Eliel, mas tem muito valor também na base da Ponte, né? Jogadores que se destacaram num bom Campeonato Paulista Sub-20. O Pedrão, que é um jogador que não está mais no Sub-20, mas que é muito elogiado desde 2019 também, não recebe tantas oportunidades. O próprio Vitinho também, que teve uma temporada de muitas lesões. Então é uma expectativa de hoje ver esses valores em campo e também do técnico Hélio dos Anjos colocar aí mais argumentos e critérios para definir qual será o time do ano que vem, né, Guarizo? É isso aí, aproveitando a presença do Júlio Nascimento, você conhece o Mineiro lá da Vila Boa Vista, Júlio? Conheço. O Mineiro também conhecido como o tio mais chato da família, né? No bom sentido. Pois é, encontrei com o Mineiro domingo, ele já se apresentou no cartão de visitas. Eu sou tio do Júlio Nascimento. Grande abraço pro Mineiro nos acompanhando aqui na transmissão da CBN Campinas. É o seguinte, hein? O intervalo é bem rápido. Daqui a pouco, em definitivo, todas as emoções desse jogo de despedida da Ponte Preta. Você, torcedor ponte pretano, esse jogo não vale nada. Vale sim, você só vai lembrar que você vai acompanhar a Ponte Preta no ano que vem. Esperamos que pouco no calvário da Série A2. E a Série B, a Ponte Preta já está garantida. Então o intervalo é rápido. Daqui a pouquinho, a gente já, em definitivo, traz todos os detalhes de Náutico e Ponte Preta. Siga participando, mandando mensagem pelo 19991869070. Nossa equipe no estúdio da CBN recebe a sua mensagem. No YouTube da CBN Campinas já está chegando aqui para mim. Então é só mandar sua mensagem que você participa aqui da nossa transmissão. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Náutico. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br.
Você valoriza seu dinheiro e gosta de fazer bons investimentos? Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento na cidade de Valinhos. Um condomínio em uma área única na cidade, com apartamentos de alto padrão de 84 e 132 metros quadrados, com lazer premium e possibilidade de alta valorização na entrega por sua exclusividade. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évoli. Ponte Preta, Náutico. Apresentação, Marco Guarizo. 9h20. Vamos destacar já o jogo entre Náutico e Ponte Preta. Nesse momento a televisão mostra, né? STJD remarca julgamento do jogo Sport e Vasco para quarta-feira, depois que os resultados já estiverem definidos. Estamos revendo aquela barbárie, né? Mulher sendo agredida, bombeira, né? Sendo chutada no chão, como está passando a imagem nesse momento. Torcida do Sport invadindo. O Vasco se recusou a voltar ao campo por falta de segurança. Carlão de Freitas, eles tentam, né? Vamos lembrar aquele ano que a Portuguesa caiu por causa do Everton com H, que passou pelos dois times de Campinas. Aí a CBF viu lá a Portuguesa, né? Salva o Fluminense, o atual campeão que foi rebaixado. Você nos ouve? De volta aqui com a transmissão do futebol CBN Campinas. Alô, Carlão de Freitas? Opa! Ah, agora voltou? Aí sim, hein? Então vamos lá. Carlão, que dizia, por algum motivo acabou não entrando no ar, o julgamento do Sport marcado para quarta-feira, Sport e Vasco, precisava trazer esse rolo até o final? A gente já, em se tratando de STJD, a gente sabe em alguns momentos dá a impressão que a demora ela é estratégica, né? Vídeo que aconteceu aqui em Campinas, entre Ponte Preta e Vasco, uma demora danada para acontecer, para sair o julgamento, até que o assunto esfriou, ninguém mais lembrou dos acontecimentos, tá? Uma multinha aqui, acolá e estamos conversados, né? E agora tem essa situação envolvendo o jogo da Ilha do Retiro. Poderia sim ser antes da última rodada, né? Mas, né, Guarizo, a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, principalmente com esses gigantes envolvidos. De repente, um parecer favorável ao Vasco da Gama já tiraria a possibilidade até do Ituano brigar na última rodada.
Então, infelizmente, a gente está percebendo que o campeonato em o Vasco não conquistando a vitória ou o empate, né, que são resultados interessantes para o Vasco conquistar o acesso, o campeonato da Série B vai se prolongar e no tapetão. Então pode acontecer do Ituano vencer o Vasco, comemorar o acesso e, de repente, pelos tribunais, pela canetada, o Ituano continuar na Série B e o Vasco aí sim, retornando à Série A, podemos dizer, pela porta dos fundos, né? É, mais ou menos como o Fluminense ficou com aquela queda da Portuguesa em 2013. Bom, o assunto agora é Náutico e Ponte Preta. Adriana Almeida, a ponte está definida? Sim. E o Náutico? Escaladíssimo. Então agora aqui na CBN Campinas, Adriana Almeida apresenta para você os artistas do espetáculo. Ponte Preta. Alô, alô, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN a Macaca com 1, Pedro Rocha. 22, Igor Formiga. 4, Matheus Silva. 14, Léo Santos. E 26, Gia Carlos. 19, Felipe Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson. E 23, Cássio Gabriel. Na frente, 20, Fecim. 17, Eliel. Repeteco Alvinegro. 1, Pedrão. 22, Formiga. 4, Matheus. 14, Léo Santos. 26, Gia Carlos. 19, Amaral. 5, Leonaldi. 25, Alisson. 23, Cássio. 20, Fecim. 17, Eliel. No banco, 30, Luan. 3, Thiago Oliveira. 13, Bernardo. 21, Luiz Felipe. 29, Echaporã. 34, Vitinho. E 39 para Guilherme. Náutico. É o Timbu do técnico Dado Cavalcante em campo com 1, Bruno Lopes. Meia dúzia, Tássio. 2, Anilson. 13, João Paulo e 11, Pedro Vitor. 5, Djavan. 15, Ralf. 7, Jobson. 10, Lucas Paraíba. 17, Júlio Vitor e 9, Júlio. Repeteco do Náutico, 1, Bruno Lopes, meia dúzia, Tássio, 2, Anilson, 13, João Paulo, 11, Pedro Vitor. 5, Djavan, 15, Ralf, 7, Jobson, 10, Lucas Paraíba, 17, Júlio Vitor e 9, Júlio. No banco, 12, Renan, 3, Diego, 4, Índio, 8, Souza, 14, Nascimento, 16, Matheus Cocão, 18, Franco, 19, Luiz Felipe, 20, Tomás e 21 para Amarildo. A arbitragem do jogo. O trio vem lá do Rio Grande do Sul. Árbitro, Roger Goulart. Seus assistentes, Maurício Coelho Silva Pena e Luísa Nairotsky. No VAR, Débora Cecília Cruz Correia. Futebol, vamos beber. Ponte Preta, Náutico. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Me surpreendeu um pouquinho a entrevista do Hélio dos Anjos dizendo que esse jogo não é um vestibular, né? Porque é pouco tempo para analisar e parece que a gente pegou a resposta no meio, mas parece que ele falou ia acabar na frente do rival Guarani. É esse o objetivo, Carlão? É sempre um objetivo, né? Em se tratando do futebol campineiro, essa disputa, aliás, eu acho muito salutar. Embora a situação da Ponte tá um pouco mais difícil, né? Porque ela vencendo, ela vai a 49, ela dorme na frente do Guarani, mas o Bugre tem uma boa possibilidade de vitória frente ao Chapecoense. Mas para o torcedor é muito legal, eu gosto dessa disputa e se ele disse isso para os atletas no vestiário, também acho muito importante. Como eu concordo com ele também com relação a vestibular, é claro que você vai observar. Agora, por exemplo, o Pedro Rocha aqui, se ele falhar, não significa que no ano que vem ele não poderá ser aproveitado. A mesma situação se ele fechar o gol. Ele não vai ser o novo Ivan de um dia para a noite, o novo Carlos, o novo Valdir Pérez. Mas, de qualquer maneira, é um jogo para observar o comportamento do atleta, principalmente esses meninos, o Eliel, com a titularidade. Então, não se trata de um vestibular, mas sim, 90 minutos de uma observação do técnico Hélio dos Anjos, isso sim, agora não vai ser observação para os jogadores que participaram regularmente da competição. Igor Formiga, Matheus, Léo Santos está aí, pode ser até a parte física para observar.
intervalo. Jean Carlos precisa se firmar. De qualquer maneira, aquele jogo encerrar de forma digna, e se tem essa pimentinha, se tem esse molho, que é terminar na frente do Guarani, então que a Ponte lute por esse objetivo e que depois torça para a Chapecoense aí domingo para tentar aprontar para cima do Bugre no estádio Brinco de Ouro. Tendência de um bom jogo, Guarizo e amigos, porque as duas equipes devem jogar aí abertas, promessa de gols. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook Logos materiaiselétricos.com.br. Assumindo o controle, o microfone, o comando do futebol CBN, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Ponte Preta, Náutico. A partir de agora, as emoções da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, você curtindo aqui no Futebol CBN Campinas. A despedida da macaca do campeonato e também da temporada 2022. Uma temporada que não foi do jeito que o torcedor esperava. Autoriza o árbitro. A bola está rolando em Recife. Ponte Preta, Náutico. A bola sai para o campo de defesa do time da Ponte Preta. Sai jogando pela ponta direita. Igor Formiga perde a bola. Volta para Júlio. Júlio Vitor entregando pelo sistema defensivo. Faz o passe errado. Volta a bola para Macaca. Contra-ataque. É para Eliel. Eliel ligando pela ponta esquerda. Buscando jogada com Fecim. Fecim aberto contra a marcação do primeiro. Tássio diminui o espaço dele. Fecim vai para o fundo. Devolveu. Puxou para o pé direito. Vai tentar novo levantamento. Tentava o toque para ninguém. Era o Amaral que estava por ali. Recupera o time do Náutico. Sai jogando com João Paulo. João Paulo manda a bola para o campo de ataque. Mas recomeça o time da Ponte Preta com toda a tranquilidade do mundo. Hoje recebendo algumas oportunidades, novidades na escalação da Macaca. Léo Santos, uma delas, acionando, trabalhando com o goleirão Pedrão. Pedrão estreando como profissional da Macaca na noite desta sexta-feira gostosa de futebol. Ele faz a abertura de bola pela ponta direita com Matheus Silva. Matheus Silva voltando, retornando a Pedrão. Pedrão vai despachar, não quis saber de brincadeira, jogou sério, manda a bola para o campo de ataque. Cássio Gabriel levanta a cabeça, tenta o toque de bola para Eliel. Afasta a marcação, tira dali o time do Náutico. A bola volta para Macaca pelo sistema de defesa, domina, sai jogando Léo Santos. Jogou sério, entregou para Igor Formiga pela ponta direita. Igor Formiga domina contra a marcação do primeiro, diminui o espaço dele, tenta recuperar o Jobson, afasta a defesa do time do Náutico. A bola se perde em linha de fundo apenas. O tiro de meta marcado para Macaca fazer a cobrança. São os primeiros movimentos nos aflitos. O Náutico rebaixado e não tem jeito, será rebaixado como último colocado, não alcança o penúltimo. Uma campanha do Náutico complicadíssima dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E vem para o campo de ataque, a defesa do time da Ponte falhou. A bola volta para o time do Náutico no campo ofensivo. Levantamento na grande área, Júlio acionando jogada pela ponta direita, vai tentar o levantamento, pisou na grande área, pedalou para cima do primeiro, tentou o lançamento direto, a bola vai para fora. Linha de fundo, jogada defensiva da Ponte, não deu certo e o Hélio dos Anjos não quero saber de cumprir tabela, não. Ficou nervoso ali com a defesa da Macaca, hein, Adriano Almeida? É, porque os jogadores do Náutico conseguiram trocar bons passes ali da entrada da área, até o Júlio Vitor ir cair pelo canto direito, conseguir um chute cruzado. Chute não muito perigoso. Agora, um detalhe, viu, Júlio? Os aflitos muito vazio essa noite, né? E não é pra menos aí. O Náutico já rebaixado. Então, um jogo de despedida melancólica do Timbu desta Série B. Pois é, né? O Náutico que no ano passado, com o próprio Hélio dos Anjos, hoje técnico da Ponte, liderou o campeonato por 10 rodadas. Depois teve aquela queda na tabela. Foi campeão pernambucano ano passado com o Hélio dos Anjos, mas nessa temporada não foi bem o Timbu, tanto que cai na última posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Náutico que consiga voltar fortalecido, porque tem uma torcida extremamente apaixonada. 3 minutos do primeiro tempo nos aflitos. São os primeiros movimentos da 38ª rodada. Acabando o campeonato para Macaca, hein?
A Série B para Ponte Preta vai se encerrando na noite desta sexta-feira. E futebol envolvendo Macaca só em janeiro. Você, torcedor da Macaca, vai se despedindo do clube do coração. Lateral marcado para o Náutico fazer a cobrança pelo sistema de defesa. Tássio vai ser jogando por opção. Ralf se apresenta. Se apresenta também ali o Jobson. Tenta a ligação direta para o campo de ataque e faz a proteção Leonaldi. A bola fica pelo sistema defensivo do time da Ponte Preta. Volta Léo Santos. Acionando jogada com o goleiro Pedrão. Pedrão dominando com o pé direito. Vai se movimentando o Matheus Silva. Pedrão vai tentar a ligação direta para o campo de ataque. Ele busca jogar a com Fecinha. A bola passa por ele. Acompanha o Anilson. Vai protegendo a bola. Fecinha chega empurrando a arbitragem e vai marcar falta. O jogo está parado. Falta marcada pelo sistema defensivo. É do time do Náutico para fazer a cobrança. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 4 minutos são os primeiros movimentos nos aflitos. O Náutico sai jogando pelo sistema de defesa. Bola solta com Pedro Vitor. Pedro Vitor tenta sair jogando, aperta a marcação. Cássio Gabriel tentou ficar com ela. Recupera pela ponta esquerda de Avan. Ele recua, entrega a bola pelo sistema defensivo. Volta João Paulo. João Paulo com o goleiro Bruno Lopes. Bruno Lopes tem João Paulo na grande área. Prefere a cavadinha pela ponta esquerda. Buscando jogada o time do Timbu. Trabalhando o Jobson pelo sistema defensivo. Faz a abertura pela ponta direita. A Nilson quis saber de brincadeira. Não deu um chutão lá pra frente. Júlio Vitor brigou por ela. Foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. Acabou cometendo a falta ali o Léo Santos pra cima do Júlio Vitor. O jogo tá parado, falta marcada pro time do Náutico fazer a cobrança. Falta já cobrada. Lançamento em profundidade, buscava jogada com Lucas Paraíba ali, o jogador Júlio. A bola foi direto nas mãos do Pedrão, que fez a defesa, Adriano Almeida. É uma bola fácil, né? Mas uma bola esticada que a defesa da Ponte está jogando adiantada para tentar sair com a bola. E aí o Náutico tentou se aproveitar nessa bola longa, mas o Pedrão foi exigido, foi bem e já repôs. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos do primeiro tempo, 5 minutos nos aflitos. É a 38ª rodada da Série B. Termina hoje o campeonato pra Ponte, também pro Náutico, por enquanto nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta. Macaca também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. E a última rodada da Série B vai definir os 2 últimos classificados para a Série A 2023. Cruzeiro e Grêmio já subiram. Bahia, Vasco, Ituano e Sport estão na briga. No domingo, com total cobertura CBN, o Ituano recebe o Vasco no Novelli Júnior às 6h30 da tarde, precisando de uma vitória para conquistar o acesso inédito à primeira divisão. Futebol como CBN. É domingão, tem a decisão da Série B do Campeonato Brasileiro aqui na CBN Campinas. Ituano e Vasco da Gama, quem é que vai subir, hein? Reservando muita emoção essa última rodada da Série B. 6 minutos do primeiro tempo, 0-0 por enquanto nos aflitos. Julio. Pois não, Adriano? O técnico Hélio dos Anjos coloca hoje um time bem alternativo para a Ponte Preta se despedir dessa Série B, né? E poupa jogadores com critérios diferentes. Jogadores que já estão garantidos para o ano que vem e jogadores que a gente sabe que não vai ficar, mas que fizeram a base dessa equipe ao longo do Brasileiro da Série B, principalmente segundo turno. Então, por exemplo, Lucas, Elvis, Arthur, Fábio Sanches, Kaique França, Ribamar, todos esses não estão nem relacionados para o jogo hoje, não foram para Recife, mas tem grande expectativa de permanecer na Ponte. Por outro lado, jogadores que já não foram para Recife e não ficam para a temporada do ano que vem são o Nicolas, o Fraga, o Bárcia, o Norberto, o Danilo Gomes e o Bruno Alves. Então, é praticamente meio a meio aí daqueles que não viajaram, os que têm perspectiva de um 23 no Majestoso e aqueles que já estão arrumando as malas ou até mesmo já foram embora. Carlos Eduardo de Freitas, pois é, né? Aos pouquinhos a Ponte Preta vai pensando também em 2023, mas e o jogo, Carlão? 7 minutos por enquanto, 0-0. O jogo é aquele clima amistoso, né? Aquele churrasco de fim de ano, tanto é que os jogadores muito relaxados na saída de bola. A Ponte já desperdiçou uma com o Igor Formiga e quase origina aí o lance mais perigoso da partida até agora. O Náutico também falhou numa saída de bola, então um jogo muito solto. Olha lá, Júnior. E vem Náutico para o campo de ataque, tentativa do lançamento sem categoria. Agora o jogador do Náutico entrega de graça para a Ponte, Carlão. Então é um jogo mais tranquilo, sem aquele clima de decisão. O cara evita até chegar um pouco mais junto.
E a Ponte pode tirar proveito, até porque o Náutico escala para os meninos da base aí, jogadores de um terceiro escalão de um elenco que foi rebaixado. Então a responsabilidade seria da Ponte, mas última rodada também, eu não sei se os jogadores estão preocupados com a responsabilidade do resultado ou não. São os 8 minutos iniciais de Náutico e Ponte Preta. Sai jogando a Macaca, Igor Formiga tentou jogada com o Leonaldi. A tentativa do chapéu Leonaldi, a bola acabou desviando ali na marcação do Ralf, se perdeu em lateral, arremesso mal marcado pelo time da Ponte. Matheus Silva, trabalhando pelo campo defensivo, entrega a bola com o Léo Santos. Léo Santos foi titular do Campeonato Paulista. Uma grave lesão tirou ele de boa parte da temporada, por isso perdeu espaço no segundo semestre. A bola volta para o time do Náutico pelo sistema de defesa. Lucas Paraíba, recuperando, devolve a João Paulo. João Paulo entregando para o goleiro Bruno. Vai sair jogando pelo campo de defesa. Bruno tem aberto pela ponta direita o Anilson. Ele sai jogando perigosamente com o João Paulo, lado esquerdo do campo, perdeu. A bola voltou para a Ponte Preta. Cássio Gabriel dominou pela ponta direita, escapa na marcação do primeiro, pede a falta o Cássio Gabriel, a arbitragem não deu. Abre os braços ali o camisa 23, ficou na bronca pedindo a falta, aliás era o Alisson, né? E a arbitragem do Roger Goulart entendeu que o lance foi normal. Aliás, o Alisson, que é um dos mais valorizados aí do time da Ponte Preta pro ano que vem, né, Adriano Almeida? Há rumores de sondagens de Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense e Flamengo. O jogador, ao menos, teria sido oferecido a esses clubes. Não deve ficar na Ponte Preta, até porque a Ponte renovou o contrato dele depois de um período aí de experiência. E vai fazer caixa, deve fazer uma boa caixa aí com esse jogador, assim como com o prata da casa, o volante Leonaldi. E é ele quem domina, Leonaldi na ponta direita, inverte da direita para a esquerda, bom passe para Jean Carlos, coloca a bola no chão, domina, levanta a cabeça, procura opção, bem marcado o ataque da Ponte, Jean Carlos obrigado a voltar. A Léo Santos de primeira, Matheus Silva pela ponta direita, já inverte o lado. O Léo Santos entregou na ponta direita para Igor Formiga, faz o pivô para Leonaldi, tentou fazer a finta contra a marcação do primeiro, coloca a bola para fora o Ralf. Não quis saber de brincadeira, lateral marcado para o time da Ponte, tem jogador do Náutico caído neste momento, será atendido ali o Jobson, com o departamento médico do Timbu. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos jogados nos aflitos em Pernambuco, por enquanto segue. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte também 0. Central da bola, meu caro Fábio Chaves. Pela 36ª rodada da Série A, o São Paulo, de olho em uma vaga na Libertadores do ano que vem, joga amanhã às 4h30 da tarde no Maracanã contra o Fluminense. Também às 4h30 da tarde, o Santos recebe o Avaí na Arena Barueri. E às 8h30 da noite, na Arena Itaquera, Corinthians recebe o Ceará. Às 9h da noite, no Beira-Rio, tem Internacional e Atlético Paranaense. Esse é o nosso Fábio Scheibe. 11 minutos do primeiro tempo, 0-0, Náutico e Ponte Preta, segue tudo igual. Sem emoção por enquanto nesses 11 minutos iniciais nos aflitos. A Macaca domina com o Léo Santos pelo sistema defensivo, entrega a bola com o Leonaldi. Leonaldi na acabadinha para Jean Carlos pela ponta esquerda, boa jogada. Jean Carlos vai avançando para o ataque do time da Ponte Preta, Eliel tá na grande área, pediu Eliel, tentou Jean Carlos o lançamento, afasta por baixo, tira a defesa, Nilson corta. Na sequência o Léo Santos se enrolou com a bola, colocou para fora, não quis saber de brincadeira, arremesso manual marcado pelo sistema de defesa do time do Náutico. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Náutico pelo campo de defesa, domina, sai jogando pela ponta direita. Javan coloca a bola pela ponta agora com o jogador Anilson, tentou esticar no campo de ataque, a bola bateu no Júlio Vitor, voltou ainda na metade do campo, tentativa do lançamento, Lucas Paraíba buscando o Júlio, antecipando a ele. A defesa na Macaca, Igor Formiga recua, sai jogando com o Pedrão, o goleiro entrega a bola com o Léo Santos na grande área, Léo Santos vem carregando, dominando, sem pressa, o time da Ponte Preta, Léo Santos se apresenta, o Leonaldi se apresenta, Léo Santos, ele prefere o toque para Pedrão, Pedrão deixa a bola escapar um pouquinho, vai dar o chutão lá para o campo de ataque, ele busca pela ponta direita, o Cássio Gabriel, a bola foi forte demais, volta para o sistema defensivo do time do Náutico, fica viva na metade do campo, Jobson tenta acelerar para o campo ofensivo, foi derrubado e falta nele. O jogo está parado, falta marcada em cima do Ralf, falta marcada para o time do Náutico. 12 minutos do primeiro tempo. Você pode participar aí também da nossa transmissão, mande sua mensagem, 99186-9070, esse é o nosso WhatsApp, você que está fora de Campinas, código de área 19,
991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Náutico no ataque, Lucas Paraíba pela ponta esquerda, puxou pro pé esquerdo, vai tentar o cruzamento, faz o break, puxou pro pé direito, recupera a defesa da Ponte Preta, sai jogando pelo sistema de defesa com Cássio Gabriel, acelera a jogada na ponta do jeito que Eliel gosta, ele vai embora, número 17 foi pro Sória, falta nele. Esperou o contato veio, falta marcada pro campo de ataque, pegaram o Eliel, Adriano Almeida. Pelo lado direito, o Ralf, sem vergonha nenhuma, né? Trançando no meio das pernas do garoto Eliel, que já evoluía, ele tem velocidade, está mostrando muita vontade nesse comecinho de jogo. Pro Eliel parece final de campeonato. Se o Eliel hoje, aliás, é um jogo nostálgico pro Eliel, né? Foi justamente contra o Náutico, aquele jogo lá que ele estreou como profissional, precisou de 10 minutos em campo para marcar pela primeira vez com a camisa da Ponte. O Eliel, ele tem uma estrela, um faro de artilheiro, espero que ele tenha muito sucesso também como profissional, assim como tem na base. Falta marcada para Macaca, Cássio Gabriel autorizado, levantamento da grande área, sobe de cabeça a defesa do Náutico, tira dali, a bola volta ainda para o Náutico. Lucas Paraíba, pelo sistema defensivo, ele tenta sair jogando, boa jogada com Júlio Vitor na categoria, chama a tabela, vem Igor Formiga, grande lance, escapa na marcação do primeiro, Igor Formiga deu um giro 180 graus, ele tentou depois o toque, mas a arbitragem parou, tá dizendo que a bola saiu. A bola saiu lateralmente, então não tá valendo o lance bonito do Igor Formiga aos 14 minutos do primeiro tempo. Igor Formiga te agrada, Carlão? Pensando em lateral da Ponte, é talvez aí um dos nomes que não tem unanimidade entre a torcida da Ponte Pretana, né? Demorou para engrenar, mas depois, a partir do entrosamento, assim, ele conseguiu encaixar, tanto é que não teve substituto, né? Norberto tentou, mas em virtude de algumas lesões não deu conta do recado. O Bernardo, até por limitação técnica, também não foi um páreo aí na luta pela titularidade. E o Igor Formiga, apesar também de algumas limitações, é um menino novo que tem muita coisa para ajustar, mas foi o que melhor se encaixou ali pelo lado direito no time do Hélio dos Anjos. Cartão. A informação, André Almeida. Cartão amarelo para o técnico Hélio dos Anjos por reclamação. E um detalhe, Júlio, é que o Hélio dos Anjos ficou pendurado por pelo menos 23, 24 rodadas na Série B com 2 cartões. E ele passou o retorno inteiro e mais um pouco aí do final do primeiro turno pendurado. Se comportou muito bem e aí tomou esse cartão. Hoje não tá pendurado, não dá pra falar que tá pendurado, né? Porque não tem jogo mais, então pode. Ficando só no amarelo tá bom. Ele precisava extravasar, né? O Hélio dos Anjos, muito tempo sem tomar cartão. Aliás, a Ponte é o time mais indisciplinado da Série B, porque é o time que mais acumula cartão, seja amarelo ou vermelho. Também o time que mais cometeu faltas durante toda a competição. Então fica com essa estatística negativa, né? O time da Ponte Preta. E vem para ataque o Náutico. Lançamento para Júlio Vitor, apenas protege a defesa da Macaca. A bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 16 minutos do primeiro tempo nos aflitos, por enquanto segue. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Júlio, uma notícia triste no meio do futebol. Uma jogadora de sub-17 da Ferroviária morreu nesta sexta-feira após sentir um mal súbito durante o treino da equipe em Araraquara. Esther Martins dos Santos tinha 15 anos e estava desde agosto na equipe. A Ferroviária afirma que a atleta passou por todos os exames sem que qualquer problema tenha sido constatado à época. Futebol Globo CBN. 16 minutos e 30 do primeiro tempo, por enquanto 0-0 Náutico e Ponte. Sai jogando a Macaca pelo sistema defensivo, bola solta com Matheus Santos pela ponta direita. Matheus Santos estica a bola para o campo de ataque, ele buscava Eliel, todo mundo buscando Eliel. Chega a defesa do Náutico, afasta o perigo, coloca a bola na metade do campo, coloca a bola no chão, o time do Náutico tenta sair jogando, trocando passes, mas se recupera a Ponte com falta em cima, depois o Alisson. O Alisson recuperou a bola do Djavan, depois recebeu a falta. O jogo está parado a 17 minutos do primeiro tempo. 0-0. Ô Carlão, Eliel é uma das grandes esperanças da Ponte em 2023. Pelo menos assim pensa o torcedor, né? Sem dúvida alguma, já mostrou toda a sua qualidade nas categorias de base, nos profissionais também, com muita personalidade, justamente naquele jogo emblemático, né, contra o Náutico. Agora, Série A2, para o menino é complicado, porém a qualidade ele já demonstrou que tem. E vem Náutico, contra-ataque, Lucas Paraíba arrancou pela ponta esquerda, foi pro Sória, falta nele.
Falta marcada para cima do camisa número 11 do time do Náutico, Pedro Vitor, Adriano Almeida. E um cartão que rende, e uma falta que rende um cartão amarelo para o Igor Formiga. Na verdade, o Matheus Silva foi quem fez a falta dura para cima do Pedro Vitor. E aí levou o cartão amarelo, não teve jeito. Igor Formiga é quem foi amarelado, o lateral direito da Ponte Preta, por essa falta. O Náutico vai ter uma falta perigosa agora. O Rodrigo poderia dar para os dois até, né? É. Porque o Matheus Silva deu uma tesoura ali no passe pro Pedro Vitor. Mas a arbitragem deu o cartão apenas pro Igor Formiga. Mas ó, o Matheus Silva escapou, chegou bem atrasado, né, André? É verdade, Júlio. E aí o árbitro aplicou a vantagem, porque o Náutico estava em velocidade no ataque. E aí sobrou pro Formiga ter que fazer a falta, porque senão o Pedro Vitor realmente ia aparecer na cara do Pedrão. Pedrão que agora arruma a barreira, vai ter o primeiro desafio do jogo aí. É isso aí, Pedrão estreando como profissional da Macaca na noite dessa sexta-feira. É a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 18 minutos, Náutico 0, Ponte Preta também 0. Falta marcada agora para o Timbu, são algumas opções. Tem o Júlio 1, tem o Júlio 2. O Júlio Vitor é o 17, o Júlio centroavante número 9. Os dois jogadores posicionados com o pé direito. O Lucas Paraíba também canhotinho, tá por ali, pertinho da bola também como uma opção, uma alternativa. 19 minutos do primeiro tempo, a arbitragem ali do Roger Goulart. Aliás, é um árbitro que apareceu pouco nessa Série B. A CBF também aproveita para dar a oportunidade para alguns árbitros nessa reta final. Júlio Vitor e Pedro Vitor são os jogadores que aparecem neste momento ali reclamando agora da barreira. O Roger Goulart vai precisar usar o spray, porque, segundo alega o time do Náutico, a Ponte Preta está malandramente adiantando os jogadores da barreira. E agora sim será autorizado. Pedrão, 4 homens da barreira, 1 deitado. Autorizado, Pedro ameaçou Júlio Vitor na bola pra fora. Ele bateu com desvio na barreira, a bola vai em linha de fundo, é escanteio, Adriano Almeida. Ele buscava o ângulo esquerdo, né? E aí a bola bateu na barreira, saiu. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque do Náutico. Vem Náutico para o campo de ataque, quase 20 minutos do primeiro tempo, 0-0 por enquanto nos aflitos. Você acompanhando no futebol CBN Campinas. É a despedida da Macaca nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Futebol para Ponte só em 2023. E o torcedor espera que seja uma grande temporada de acesso. Vem aí a Série A2, vem aí a Copa do Brasil, vem aí a Série B. Uma temporada recheada para o time da Ponte Preta. Autorizado, vem escanteio marcado para o time do Náutico. Pintou, cruzamento na grande área, toca de cabeça, a bola vai para fora. Saiu ali o Pedrão, mas antecipou o jogador do Náutico com muito perigo, Adriano Almeida. O João Paulo quem subiu mais alto que todo mundo ali. O Pedrão não conseguiu achar essa bola, mas o João Paulo não consegue também uma mira boa. Cabeceou para cima, mas uma boa chance. O Náutico melhora agora nesse momento do jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Quase 21 minutos do primeiro tempo, são 20 minutos e 50 segundos por enquanto nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta. Macaca também tem 0. Central da bola, Fábio Scheibe. O último rebaixado à Série C de 2023 também vai ser conhecido nesta última rodada da Série B. O CSA tem um ponto a mais que o Novo Horizontino e depende apenas de uma vitória para se livrar da queda. Porém, o CSA enfrenta o campeão Cruzeiro fora de casa no domingo. Também no domingo, o Novo Horizontino pega o Operário, também fora de casa, e precisa vencer e torcer para ao menos o empate do CSA para se livrar da degola. Náutico, Brusque e Operário já estão matematicamente rebaixados para a Série C do ano que vem. Futebol Globo CBN. Escanteio marcado para o time do Náutico nos aflitos, 21 minutos do primeiro tempo. Vem Timbu para o campo de ataque, cruzamento na grande área, Pedrão sobe e fica com ela. Cássio Gabriel pede o contra-ataque pela ponta direita, ele recebe. Vem em velocidade, Cássio Gabriel. Eliel já disparou do outro lado, também fez sim pedindo pelo meio. Lançamento era para o Eliel, a bola foi direto nas mãos do goleiro Bruno Lopes. Mandou mal agora o Cássio Gabriel, Adriano Almeida. É difícil saber o que ele tentou fazer, né? Talvez tenha tentado uma ligação com o Fecim lá pelo outro lado, lado esquerdo, mas um balão muito alto. Agora, horrível esse uniforme do Náutico para quem tá transmitindo o jogo, hein, Júlio Nascimento? Difícil ver os números e a gente toda hora é traído por isso aqui. É, o 7 parece 17, porque tem a listra. Mas tudo bem, né? Vida que segue. 22 minutos do primeiro tempo, Náutico 0, Ponte Preta também 0. Quero saber do jogo, Carlão.
por enquanto, nada de muita emoção. Nada. Um jogo sonolento, né? Um jogo em ritmo de despedida, realmente. A gente percebe o Náutico mais afim, pelo menos com mais vontade, a molecada até querendo mostrar serviço. Dado Cavalcante já fica para a temporada que vem, uma temporada diferente para o Náutico também, porque tem a Série C. Então a gente percebe o Náutico com um pouco mais de fome, mas não tem a qualidade, né? E a Ponte vai administrando, tenta sair no contragolpe, não encaixou nenhum. Poderia ter encaixado esse último com o Cássio Gabriel, mas ele tentou fazer um lançamento e acabou saindo bizarro, né? O passe, mas por enquanto um jogo muito monótono. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Trabalhos técnicos da CBN de Elton Grimaldi. Futebol só ano que vem, Eltinho. Ou tá na parada domingo aí? Mais um? Você tá trabalhando sério demais. Elton Grimaldi está vivendo grande fase. Um dos craques dessa temporada aqui no futebol CBN Campinas. Pegou, como diz mais Ramos, pegou o elevador e não para de subir. E vem Macaca pro campo de ataque, lançamento para Cássio Gabriel. Tem mais Ramos uma festa aí, eu te falar um negócio. A bola volta pro time do Náutico pelo campo de defesa. Jobson dominou, entregou pela ponta esquerda. A bola fica para Pedro Vitor dominou, recolheu contra a marcação do Alisson. Alisson no carrinho. Vai ganhar um lateral, hein? Deu certo. O Alisson agora se entregou. Imagina os diretores do Flamengo que estão assistindo o jogo. Então o Alisson tem que caprichar. Ele domina pela ponta direita, tenta fazer o giro, pediu a falta, ele ficou sem fôlego. Alisson. A arbitragem mandou seguir. Felipe Amaral recuperou a bola, entregou na boca do gol para Leonaldo, pintou o gol, bateu para fora! Com muito capricho, Leonaldo de canhota. Que visão do Felipe Amaral, hein, Adriano Almeida? Melhor chance da Ponte até agora. E uma jogadaça do Felipe Amaral, que conseguiu clarear toda a jogada que estava embolada pelo lado direito. Encontrou o Leonaldo na entrada da área. Ele ajeitou e parecia um gol desenhado. Se não fosse um desvio no meio do caminho do jogador do Náutico, escanteio para Macaca. Cássio Gabriel se prepara para a cobrança. Por muito pouco não sai o gol do Leonaldo. Quase de canhotinha. Ele colocou no cantinho do Bruno Lopes. Escanteio marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança pela ponta esquerda. Pintou levantamento da grande área. Bruno Lopes dá um tapa na bola, tira dali. Rebote do Jean Carlos pela ponta. Ele vai apenas acompanhar. A bola vai sair. Saiu falta também. O lateral, o árbitro pode escolher. De qualquer forma, a bola fica para o time da Ponte Preta pelo campo de ataque. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere no futebol CBN. 25 minutos é o primeiro tempo, por enquanto, nos aflitos. Segue. Náutico. Timbu 0. Ponte Preta. Macaca também 0. Fábio Chaves, central da bola. Na próxima segunda-feira, dia 7, a 1h da tarde, o técnico Tite divulga a lista dos 26 jogadores convocados que vão defender o Brasil na Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira está no grupo G e estreia no Mundial no próximo dia 24 contra a Sérvia, às 4h da tarde. O coração tá batendo forte, tá chegando a hora. Vem aí a Copa do Mundo, claro que a Copa do Mundo também é no futebol CBN. Brasil! Uma Hexa Brasil, vamos pra cima, Brasilzão. Segunda-feira tem convocação, como citou o Fábio, toda a expectativa também para os 26 guerreiros que estarão representando a nossa seleção brasileira. 26 minutos do primeiro tempo, 0-0 Náutico e Ponte Preta. Sai jogando o Igor Formiga pela ponta direita, procura a opção, levanta a cabeça, Alisson pede no comando, recebe. Alisson faz a proteção, entregou com a perna esquerda para Leonaldo. Leonaldo dominou, recolheu, devolveu ainda para o ataque, vem em profundidade o time da Ponte Preta na velocidade com Cássio Gabriel. O lançamento foi bom, passou pelo Fecim, vai chegar no Jean Carlos, chegou, o Jean Carlos tentou o domínio, a bola acabou escapando do camisa 26 da Macaca, se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para o time do Náutico fazer a cobrança. São 26h30 no primeiro tempo, por enquanto 0-0, tudo empatado. Segunda-feira tem convocação, hein, Canal? Será que tem novidade? Com 26 vagas, alguma surpresa de repente. O Flamengo vai alguém? O Pedro, agora o Gabriel vem no momento, né? Um cara decisivo. Acho que cabe pelo menos alguma observação, né? Do Gabriel está entre os pré-convocados, tal, naquela lista dos 55, mas acho difícil. Mas pelo que ele tem mostrado, principalmente nos jogos decisivos do Flamengo, de repente pode aparecer aí como uma surpresa. E você, Adri, tem algum palpite aí para a seleção? Segunda-feira tem convocação. Eu acho que o Tite não vai aprontar surpresas, não. É uma dúvida no ataque, uma dúvida no meio-campo, mas nenhuma surpresa. O Tite é muito previsível.
Aliás, falando em seleção brasileira, Felipe Amaral, em dia 17 de novembro e dia 20 de novembro, estreia com a camisa da seleção brasileira. Parabéns aí ao Felipe Amaral, parabéns à Ponte Preta, convocado para a seleção sub-20. Janeiro tem sul-americano, hein? Quem sabe o Felipe Amaral não conquista uma vaguinha aí, claro que vai desfalcar a Ponte, né, na Série A2, se isso ocorrer, mas para a carreira do jogador e para a Ponte em si, isso é muito, muito importante. Então que o Felipe Amaral tenha todo sucesso com a camisa verde e amarela a partir do dia 17 deste mês, nos amistosos contra a seleção do Chile. E no Estádio dos Aflitos, falta marcada para o Náutico, 28 minutos, 0-0 por enquanto. Tudo igual, Timbu e Macaca, ninguém balançou as redes. Quase, Leonaldo marcou, mas por enquanto, pouca emoção. E vem Náutico para o campo de ataque, Júlio Vitor, lançado na grande área, dominou, escapou da marcação do primeiro, tentou a finta, a arbitragem está marcando impedimento. Não está valendo mais nada, o jogo está parado, Dri. Você sabe quem é esse Júlio Vitor? Júlio. É muito Júlio, né? É, mas esse tem uma história interessante. O Júlio Vitor chegou na Ponte Preta em 2017 com 15 anos. Comprado pela gestão do presidente Vanderlei Pereira, que na época o apelidou de Novo Neymar. Júlio Vitor veio do Rio Branco de Americana para Campinas, cheio de expectativa, chegou a servir a base da seleção brasileira, só que depois de pouco tempo, pouco brilho, nenhum jogo no profissional, ele acabou indo embora no final de 2019. E aí foi contratado pela Ferroviária, esteve na Ferroviária nas últimas temporadas e agora está por empréstimo no Náutico. Bem longe de ser o novo Neymar, o Júlio Vitor. O Júlio Vitor empolgou, Carlão, por conta daquele gol que ele fez no meio-campo. Não lembro se ele estava no Rio Branco ou na Ponte já. A memória não está ajudando. Mas foi isso que deixou muita gente empolgada em relação ao futebol desse garoto. Mas esse negócio de falar novo Messi, novo Neymar, não cola, né, Carlão? Nunca deu certo, nunca deu certo. Às vezes você atribui uma responsabilidade no garoto que ele não tem a menor condição de carregar e às vezes ele acredita nisso, né? Então, no momento de ser jogada de empresário e tal, e não é bom. Tanto é que a carreira do Júlio pode decolar, mas até agora não decolou, né? Cartão. A informação. Primeiro cartão pro time do Náutico, pro Ralf. Falta em cima do Igor Formiga, tá amarelado o volante do Náutico. E agora o jogo tá parado, teve um choque ali do Matheus Silva com o jogador do Náutico. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere no Futebol CBN. São 30 minutos do primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta também tem 0. Fábio Chaves, central da bola. Pela última rodada da Série B, no domingo, às 4 horas da tarde, o Guarani recebe a Chapecoense no Brinco de Ouro. Também no domingo, às 6h30 da tarde, tem CRB e Bahia, Ituano e Vasco, Operário Novo Horizontino, Cruzeiro e CSA e Vila Nova e Sport. Acompanhando a última e decisiva rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Náutico 0, Ponte Preta também 0. Neste momento o jogo está parado, os jogadores sendo atendidos ali. Matheus Silva parece que está tudo bem com ele. Lucas Paraíba também vai se levantando aos pouquinhos. Tudo certo, né, Adriana? Sim, foi uma pancada na cabeça, né? E aí todo cuidado é necessário. Foi o Matheus Silva com o João Paulo, os dois jogadores aí já recuperados. Tomam uma água porque faz muito calor em Recife, diferentemente das temperaturas em Campinas. Aliás, é o novembro mais frio do século, né? Meu Deus, em Campinas, evidentemente. Tá muito frio esse mês de novembro. O bonito mês de novembro, né? Arthur, Carlão, Júlio, essa galera Verdade. aí. Quando o seu, Julião? O meu é 27. 27, o meu é de 22 e do Arthurzinho dia 10. Do Arthur é semana que vem já. Você sabe o negócio de signo e tudo mais? Sagitário, né? E vem Ponte pro campo de ataque, bola solta no campo de ataque pela ponta esquerda, fez sim, limpou o primeiro, bateu, pega o goleiro. Primeira defesa do Bruno Lopes, 31 minutos do primeiro tempo. Foi com fecinha, Adriano Almeida. Um chute da risca da grande área ali. Emendou uma bola rasteira, tentou forte, tentou o canto.
mas o goleirão caiu. Num momento até soltou, mas depois já pegou com segurança. Segue 0-0 nos aflitos. Tudo igual por enquanto nos aflitos. Quase a Macaca chegou. Futebol CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. A bola volta para o Náutico pelo campo de defesa. Deu um balão ali, o Júlio pro outro lado. Ele buscava o xará, Júlio Vitor. Júlio Vitor dominou, recolheu contra a marcação do Igor Formiga. Tá um duelo interessante, Igor Formiga contra Júlio Vitor. Teve 3 tentativas de caneta do Igor Formiga, na última ele conseguiu. Estava perseguindo ali a caneta para cima do 17 do Náutico, deu certo. Vem pro campo de ataque a Macaca, Alisson lançado. Foi ali desarmado, contra-ataque do time do Náutico. Tentou enfiar do Júlio pro Júlio Vitor, perde a bola. Volta para Leonardo com categoria, deu uma trivelinha na bola para Cássio Gabriel. Vai tentar esticar para Fecim, chega a marcação. Afasta o perigo, tira dali a Nilson. Manda a bola para a lateral, arremesso manual marcado é pro time da Ponte Preta para fazer a cobrança pelo campo de ataque. Igor Formiga bem na movimentação, ele prefere o domínio de bola pelo sistema de defesa. Recomeça com o zagueiro Matheus Silva. Matheus Silva lateralmente, com tranquilidade, ele faz o passe. É para Léo Santos. É o Santos, ele domina, carrega a bola um pouquinho para o campo de ataque, ele procura opção, faz a abertura de bola para Felipe Amaral, convocado para a seleção brasileira sub-20. Amaral dominou, devolveu, entregou para Léo Santos para a chegada do Leonaldi, para Léo Santos, pela ponta esquerda, ele se manda, vai embora como se fosse um ponta esquerda, entregou para Jean Carlos para a Pensa, devolveu para Leonaldi, vai tentar a inversão na grande área, deu certo para Igor Formiga, acompanha a defesa do Náutico, a bola se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado é para o campo de defesa do time do Náutico para fazer a cobrança. E a galera se diverte, né? Tô observando ali um torcedor na arquibancada, um estilo roqueiro, a lá Guarizo, que é do samba também, é uma mistura maluca, tentando embaixadinhas e devolveu a bola para o Gandula. Gentilmente, a gentileza faz parte da educação do torcedor, isso é importante. 34 minutos do primeiro tempo, Náutico e Ponte Preta 0-0. Tudo igual, nada de emoção por enquanto nos aflitos. O Náutico sai jogando pelo sistema defensivo com o João Paulo. João Paulo entregou para Lucas Paraíba pela ponta direita, lançamento em profundidade para Jobson. Vai tentar o cruzamento, dominou contra a marcação no primeiro. Diminui o espaço dele, Jean Carlos preferiu voltar. Ele recomeça com Tássio. Tássio devolve tudo. É com o João Paulo, zagueiro, o último jogador do Náutico. Ele domina, entrega a bola com o pé esquerdo. Movimenta a bola com o Júlio Vitor. Júlio Vitor tentou ali o toque com o João Paulo. Mais uma vez, lado esquerdo do campo. João Paulo para a Pensa. Entrega curtinho. É pro time do Náutico com o Jobson. Jobson atravessa da esquerda para a direita. A inversão foi errada. O jogador do Náutico acompanha, mas a bola se perde em lateral. Apenas o arremesso manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo sistema de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 do primeiro tempo, 35 jogados nos aflitos, por enquanto segue. Náutico 0. Macaca também 0. Central da bola. O que você me conta agora, Fábio Scheibe? Júlio, pela final do Paulista Sub-20, o Santos jogando como visitante na Arena Barueri, bateu o Corinthians por 2-0 e abre vantagem para a final. O jogo da volta será no próximo sábado, às 5 horas da tarde, na Vila Belmiro. O Santos pode perder até por um gol de diferença para ser o campeão do Paulista Sub-20. Futebol Globo CBN. Olha, meus parabéns pro Fábio Scheibe, que hoje tá guerreiro aí, hein? Hoje está jornalistando, caçando notícias importantes para levar aqui ao ar para o nosso torcedor que está acompanhando o futebol na CBN Campinas. Náutico vem para ataque contra a Macaca 0-0. Pivô ali do Júlio. Lançamento para o Jobson. Tentava enfiada de bola. Recupera o time da Ponte. Tenta sair jogando. Bola solta com o Léo Santos. Ele buscava Cássio Gabriel. Foi desarmada. Bola volta pelo sistema defensivo com Djavan. Djavan tocou pela ponta direita. Vai pintar cruzamento da grande área. Tássio dominou. Escapou da marcação do primeiro. Puxou para a pé esquerdo. Tássio invadiu a grande área. Procura opção. Devolveu a bola na entrada da grande área para Lucas Paraíba. Lucas Paraíba levantou no campo ofensivo. Tira Igor Formiga. Rasga na sequência. A bola fica com o Alisson, que recebe a falta. Futebol CBN Campinas, pode ligar, que tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br.
E aí, Carlão de Freitas, quem é que tá melhor no jogo? 37 do primeiro tempo, 0-0, Carlão. O Náutico tem um pouco mais de volume, porém as chegadas mais perigosas foram da Ponte, com o Fecim, principalmente com o Leonaldi naquela jogada que foi feita pelo Amaral. Mas permanece aquele jogo de meio campo, toca daqui, toca colar, o Náutico tenta se impor, mas não consegue. E a Ponte, quando vai, está difícil, mas quando vai, ela chega com mais perigo, até porque, Júlio, tem mais qualidade, né? O time da Ponte é mais encorpado que o do Náutico. 0-0 por enquanto, Ponte Preta e Náutico e Ponte Preta. Jogo nos aflitos. Hélio dos Anjos voltando, né? Ao estádio que ele é consagrado nos aflitos, né? Campeão pernambucano no ano passado. Liderou a Série B por muito tempo. E eu lembro que aquele time do Náutico tinham dois jogadores que se destacavam muito, o Chiesa e o Jean Carlos, né, Carlão? Jean Carlos ídolo, né? Não sei agora com o rebaixamento, porque ele fez parte da campanha. Normalmente as estrelas, elas são perseguidas, né, no momento de fracasso, mas era um jogador importantíssimo. O Vinícius também, né? Que foi para o Goiás, foi destaque. Próprio esse menino que a Ponte tem interesse, o Hereda fez parte da campanha. Então, bons jogadores que o Náutico chegou a flertar com acesso. Eu trabalhei num jogo aqui que o Náutico deu de 4 no Guarani, lembra? Foi para cima, fez um grande jogo. Aliás, dois treinadores têm muita identificação com o Náutico, né? O Hélio dos Anjos e o professor Muricy, né? Muricy Ramalho, ele é ídolo lá no time. E Ponte vem para ataque, lançamento na grande área, bola muito forte. Vai chegando ainda para Ponte do campo ofensivo. Eliel tenta a proteção de bola, não desiste. Eliel, ele persiste, vai por baixo, tenta o desarme, não deu certo. A bola fica com o time do Náutico que se atrapalhou. Alisson recuperou, emendou com a perna esquerda, ajeitou para Leonaldo. Jean Carlos passou pela ponta esquerda, recebeu, dominou. Jean Carlos, grande finta, puxou para o fundo, pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. Recupera o time do Náutico, vai sair jogando com tranquilidade. Sai jogando Tássio entregando na metade do campo. É para a chegada do Djavan dominou mal. A bola voltou para a Ponte. Fecim invadiu a grande área. Fecim tocou para trás para Alisson. Alisson ajeitou, deixou passar para Felipe Amaral. Felipe Amaral ajeita o corpo, entregou na ponta direita para Igor Formiga. Igor Formiga recomeça para o time da Ponte. Vai ser jogado com Matheus Silva. Matheus Silva pela ponta esquerda. É para Léo Santos. Léo Santos se aventurando no campo de ataque. Ele passa a bola pela ponta esquerda. Agora é com Jean Carlos. Jean Carlos pintou cruzamento da grande área. Afasta, tira Nilson. Na sequência, tentava o domínio ali, o Jobson tira a defesa do Náutico. A Ponte apenas acompanha, a bola se perde em arremesso manual pelo campo de ataque. A Ponte vai se animando, tentando o gol. 0-0 por enquanto. A Macaca por enquanto com as melhores chances do primeiro tempo no Estádio dos Aflitos. É a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico rebaixado, vai jogar a Série C no ano que vem. E a Ponte Preta no calendário com Copa do Brasil, com Série B e também com a Série 2. Vai buscar aí a reformulação, a Macaca, e a sua volta, claro, à elite do futebol paulista, onde permaneceu por 23 anos seguidos. Foi uma grande marca da Ponte Preta, mas infelizmente a temporada 2022, no primeiro trimestre, não foi generosa. E agora tem falta a Macaca, mais uma pra cima do Alisson. O Alisson tá ficando irritado, né, Adriano Almeida? Mas o meio-campo da Ponte com o Leonaldi, Amaral e o Alisson não tá funcionando hoje, né? Um meio-campo que sempre se mostrou muito eficiente, inclusive com umas chegadas, hoje tá tendo mais dificuldades aí para conseguir evoluir, principalmente no setor de ataque. Agora tem uma falta. O Cássio Gabriel é quem ajeita aí para tentar algum respiro, quem sabe um golzinho nesse final de primeiro tempo. É isso, 0-0 por enquanto, 40 minutos do primeiro tempo, falta marcada para Macaca. Quem sabe na bola parada. O time da Ponte Preta não consegue oferecer um perigo maior para a equipe do Náutico. Bruno Lopes monta a barreira ali com dois jogadores do Náutico. Ele protege bem o canto direito. Autorizado, levantamento da grande área da Ponte Preta, toca de cabeça, a bola vai para fora. Agora ficou a dúvida ali, mas aparentemente o último toque do jogador do Náutico é escanteio, Adriano Almeida. Sim, desvio da defesa do Náutico agora pelo alto. A bola saiu pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. É o Cássio Gabriel de novo quem vai para a bola parada, o escanteio. Cássio Gabriel vai se posicionando, número 23, 41 minutos, 0-0. Tudo igual por enquanto, Náutico e Macaca, Macaca e Náutico. É a última rodada da Série B. Vai pintar levantamento do Cássio Gabriel, autorizado, número 23, a camisa dele. Bola parada, escanteio marcado para Ponte, cruzamento na grande área, a bola tá viva. Tentou Eliel, a bicicleta, afasta a marcação, tira dali. Eu gosto dessa ousadia do Eliel. Ele quase emendou um voleio, se pega na bola, vai no ângulo, Adriano Almeida. Tá doido pra fazer mais um gol, né? Com a camisa profissional da Ponte Preta. Agora, do jeito que ela pingou na frente dele, ele tentou emendar um lindo voleio, mas aí furou, né? Um lance de muita dificuldade, acabou furando, mas a Ponte ganhou um novo escanteio.
a um momento só, porque o Matheus Silva agora é quem tá caído, coloca a mão no tornozelo direito, sente muita dor. Vamos ver se vai dar para o zagueirão da Macaca continuar. Só não pode acontecer isso na última rodada, né? De repente um jogo que vale muito pouco, o jogador vai lá, tem uma lesão, mas acho que o Matheus Silva já vai se levantando ali, não parece ser nada muito grave não. O Matheus Silva está emprestado pelo Cruzeiro, volta ao time mineiro, que não tem interesse, né, na permanência do Matheus Silva. Será colocado novamente à disposição no mercado. Já o Carlão fala, seria uma boa ou não renovar com o número 4 da Macaca. 0-0, escanteio, Cássio Gabriel autorizado, levantamento da grande área, toca de cabeça, afasta a defesa do Náutico. A bola tá viva, ainda na grande área, volta para Cássio Gabriel pela ponta direita. Grande finta, Cássio Gabriel, meia-lua, entregou, soltou para Leonardo, tentou puxar para linha de fundo, afasta a marcação, tira Djavan. Rasgando, tirando dali. Rebote é da Macaca. Volta a bola com o Igor Formiga na metade do campo. Tentou o cruzamento, ligação direta. Afasta a defesa do Náutico, tira. Contra-ataque do Timbu, mas vem na cobertura. Igor Formiga manda a bola para longe. Ela desvia no jogador Júlio Vitor. Vai sobrando para Pedrão. Futebol, CBN Campinas. Pode ligar, que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão, e esse primeiro tempo, a sua análise também se você renovaria com o Matheus Silva. O Cruzeiro já informou que não vai utilizá-lo. O Matheus seria uma boa opção para a Ponte, até pelo nível de competição que a Ponte vai disputar ano que vem. Ele se encaixou bem desde que chegou, fez um casamento legal ali com o Fábio Sanches. Seria uma boa opção sim para a temporada 2023. Com relação ao jogo, permanece aquele jogo tranquilo, um jogo ameno, poucas faltas. O Náutico começou com mais interesse, com mais volume, até proporcionando perigo na defesa ponte-pretana, mas a partir do momento em que a Ponte focou um pouco mais na partida, passou a jogar melhor. Teve as oportunidades com o Leonardo e com o Fecim, não foram oportunidades claras, né? Do Leonardo talvez ali na frente da área, mas a Ponte termina a primeira etapa melhor. 44 do primeiro tempo, o Náutico tenta ser jogando pelo sistema defensivo, afasta a marcação, rasgando a Nilson. Ele manda a bola para o sistema ofensivo, vem na cobertura, defesa da Ponte Preta, Léo Santos no peixinho. Com muita categoria, empurra a bola com o goleiro Pedrão. E ali o Lucas Pereira ficou na bronca com alguma coisa com o Léo Santos, mas os dois já se acertaram, vida que segue. Tudo certo entre os dois jogadores. Bola com o time da Ponte, Felipe Amaral. Ele domina pelo sistema defensivo, tenta sair jogando para o campo de ataque, domina pela ponta esquerda. Agora o time da Ponte Preta, tentativa do passe. A bola vai direto para fora, apenas o arremesso mano marcado para o Náutico fazer a cobrança. Tássio sai jogando, bola solta com a Nilson. A Nilson faz a inversão da direita para a esquerda, colocou ali para Pedro Vitor. Pedro Vitor acelerou a jogada com Júlio Vitor. Júlio Vitor dominou, devolveu para Pedro Vitor, invadiu grande área, pintou a cavadinha na grande área. Pedrão sai do gol para fazer a defesa e fica com ela, Adriano Almeida. Na jogada pelo lado esquerdo agora, puxada pelo Júlio Vitor, e aí depois do cruzamento o Pedrão conseguiu se antecipar, pegou com segurança e agora a partida é paralisada porque o jogador do Náutico não vai conseguir mais. Colocou a mão no posterior da coxa, me parece o Lucas Paraíba, né? Naquele lance com o Léo Santos, que você falava que ele tinha se estranhado com o Lucas Paraíba, mas na verdade não. Ele é aquele sinal do estiramento, né? Quando puxa e aí não tem o que fazer. É melhor parar para não piorar a situação. Finalzinho, vai ter um período de férias aí, pelo menos início de férias, bem triste o Lucas Paraíba. O Cailão como atleta, né, jogador semi-profissional de futebol, ele pode falar um pouco mais sobre lesões musculares. Cara, isso dói, mas eu gostei do semi-profissional. Só se for o pós-futebol, né, Julião? Mas dói uma barbaridade. Quando dá esse puxão, não adianta. No mínimo 2 semanas se for o grau 1. Grau 2, aí é coisa de 1 mês para mais. Mais 3. Vamos até 48, estamos chegando a 46. E aí, caso, de fato, o jogador do Náutico não tenha condições de continuar, vale a pena, acho que esperar, né? 2 minutinhos ali para o Dado Cavalcante não gastar uma parada, né? Se mudar o intervalo, ele gasta uma substituição, mas não gasta a parada para alterar os jogadores. 46 e 15, já na reta final deste primeiro tempo, já
O intervalo aqui na CBN, comando do Guarizo. Já Fábio Scheibe também dando um panorama sobre o que está rolando no mundo esportivo também, projetando esse final de semana de muita Série B, de decisão em Itu, muita expectativa, muita ansiedade. Torcedores vascaínos, torcedores do Ituano e os anti-vascaínos também, todo mundo mobilizado para essa partida no Novelli Júnior, claro, com cobertura total do futebol CBN Campinas. A bola volta para o sistema defensivo, vem descendo o time do Náutico, bola solta para Djavan dominou, entregou para a ponta esquerda para Júlio Vitor, invadiu grande área, puxou para o pé direito, vai tentar mandar para o gol, afasta a marcação parcialmente, a bola está viva ainda no campo de ataque, domina Djavan, deixa a bola pela ponta esquerda, com Pedro dominou, recolheu, devolveu, tentou, toca ali por dentro para Ralf, perde a bola, recupera o time da Ponte, afasta o perigo, tira dali, rebote do João Paulo volta, entrega com o Jobson devolve a bola pelo sistema defensivo, com o Anilson coloca a bola na metade do campo, tenta ali a abertura para Djavan, mas cometeu a falta. O jogo está parado, falta marcada em cima do Felipe Amaral, que fica sentindo o camisa 19 da Macaca, Adriana. Ele levou um choque ali na região do rosto, próximo ao rosto. O jogador do Náutico foi proteger e o árbitro viu um excesso de proteção ali com a falta. Nos segundos finais que a Ponte Preta vai tocando, vai cozinhando, pelo jeito vai terminar do jeito que começou o primeiro tempo. Pois é, 0-0 por enquanto, tudo igual. Náutico e Ponte Preta são os últimos segundos desta primeira etapa. Felipe Amaral domina, entrega a bola pela ponta esquerda, Felipe Amaral para Jean Carlos na jogada individual, boa finta, escapou da marcação, tentava o lançamento para Leonardo, foi forte demais. Vem na cobertura o time do Náutico que vai terminar o primeiro tempo. Aponta o centro do campo, Roger Goulart. Árbitro gaúcho encerra o primeiro tempo nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. E vem aí o intervalo da CBN, comando de Marco Guarizo. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Marco Guarizo. Final de primeiro tempo no Estádio dos Aflitos, 0 para o Náutico, 0 também para a Ponte Preta. Vamos ver se algum personagem vai falar na saída do campo. Agora, o que me chamou muita atenção, tem pouco público no Estádio dos Aflitos, mas a faixa que colocaram lá é o contrário do filme do Van Damme, né? Tá escrito lá, render-se nunca, retroceder jamais. O filme do Van Damme é retroceder nunca, render-se jamais. Tá ao contrário, a faixa da torcida do Náutico. Oi? Essa foi boa, hein? Essa foi boa. Tem jogador falando aí, Adriano Almeida. Vamos ouvir o jogador do Náutico falando a respeito desse primeiro capitão. tempo, o Djavan. Boa noite. É uma situação difícil, né? Mas eu tenho toda certeza esse grupo merece fechar a Série B com uma grande vitória. Então isso que nos motiva a estar correndo e buscando os 3 pontos. Tá aí então o Djavan falando da motivação aí do Náutico para buscar essa vitória. Estamos dando o melhor para fechar essa Série B com uma grande vitória. Esse então aí o Djavan, né? Tivemos um probleminha no áudio do volante do Náutico, mas deu para entender. Aí o jogador não fala muito, né, Guarizo? Nessa situação é mais difícil ainda. Vamos ouvir o jogador da Ponte Preta, o Fecim, a respeito desse primeiro tempo da Ponte Preta. Difícil ali, nós tentamos sair no começo ali, jogando, só que conseguiram marcar. Aí agora no finalzinho tentamos um pouco de ligação direta, mas também tá difícil. Vamos voltar pro vestiário e ver o que o professor tem para falar aí. Tá aí o Fecim, camisa 20 da Macaca, também reafirmando, tá difícil. O jogo não é que tá difícil, né, Guarizo? O jogo tá mais em câmera lenta, vamos dizer assim. Sabe aquele jogo de fim de ano, da imprensa contra a comissão técnica, dos casados contra os solteiros? Tá parecendo isso nessa noite de sexta-feira. É verdade, né? Eu tava aqui falando que ia dar parabéns para os 2 jogadores, que nenhum deles ia dizer, vamos ver o que o professor tem para falar, mas aí o Fecim, depois de dizer que o jogo tava difícil, trouxe já essa clássica frase nas entrevistas dos jogadores na saída de campo. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, tem o craque do jogo, tem o panorama da rodada com a Central da Bola, o comentário do jogo e muito mais para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Futebol CBN, aqui tem jogo. Futebol do CBN.
Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Conheça o Milão Residencial. Acesse iasconstrutora.com.br. Barbacoa, muito além da carne. Ponte Preta, Náutico. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs no mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Central da Bola. Apresentação Marco Guarizo. 10h23, jogo em ritmo de fim de ano, como disse Adriano Almeida, mas é um problema para Carlão de Freitas escolher O craque do jogo. Se vira aí, Carlão de Freitas. Gostei do Leonaldi. Leonaldi arriscou, teve uma jogada muito bem trabalhada, muito bem construída pelo Amaral. Aliás, como de praxe, né? Esses 3 meninos do meio-campo da Ponte foram leões nesta Série B. Graças a eles também a Ponte conseguiu essa permanência. E neste primeiro tempo, o Amaral foi muito bem, Leonaldi também. O Alisson sempre brigando, né? Tecnicamente não apareceu tanto. Mas o Leonaldi chegou na área, participando, tocando. O próprio Jean Carlos também, tecnicamente, mostrou alguma evolução neste primeiro tempo. Fez algumas jogadas insinuantes. Mas eu fico com o Leonaldi, aí, o craque desta primeira etapa. Portanto, o Carlão de Freitas passou no teste e elegeu o Leonaldi, o craque de até aqui. Náutico 0, Ponte Preta também 0. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Náutico. Você valoriza seu dinheiro e gosta de fazer bons investimentos? Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento na cidade de Valinhos. Um condomínio em uma área única na cidade, com apartamentos de alto padrão de 84 e 132 metros quadrados, com lazer premium e possibilidade de alta valorização na entrega por sua exclusividade. Acesse milãoresidencial.com.br e saiba mais. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise.
CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Náutico. Apresentação: Marco Guarizo. 10h27, tudo igual lá nos aflitos, 0 para a Ponte, 0 também para o Náutico. Abraçando nossos ouvintes aqui pelo YouTube, o Cristiano Salvione, o André, a Cristina Rodrigues e para todos eles, para todas as torcidas, agora esse panorama da Série B com você, Fábio Scheibe. Olá, Guarizo. Jogo sem emoção nos aflitos, empate entre Náutico e Ponte Preta por 0-0 nesse primeiro tempo, mas a 38ª rodada da Série B, a última da competição, promete ser bem quente e com muita emoção, viu? A briga pelas duas últimas vagas de acesso à Série A estão em aberto. E a última vaga do rebaixado, do último time rebaixado para a Série C, também estará em aberto. Cruzeiro e o Grêmio já estão classificados para a Série A do ano que vem. Na briga pelo acesso, Bahia, Vasco, Ituano e Sport. Nesse domingo, às 6h30 da tarde, em Itu, tem Ituano e Vasco valendo um jogo direto e decisivo. Parece tão sonhado acesso, tanto do Ituano quanto do Vasco. O Vasco há 2 anos na Série B, tentando voltar após esse tempo, né, nessa competição. E o Ituano tentando seu acesso inédito para a Série A. Seria a primeira vez que o clube de Itu jogaria a primeira divisão do Brasileiro. Além de Ituano e Vasco, o CRB pega o Bahia. O Bahia está praticamente já com a vaga garantida, mas ainda precisa dessa última rodada para garantir. E o Sport, com chances mínimas de acesso, já que teria que tirar uma diferença de 7 gols de diferença para o Bahia, precisa torcer para o Bahia perder e além de ganhar seu jogo, o Sport pega o Vila Nova no estádio Oba, em Goiânia, também às 6h30 da tarde. Pela parte de baixo da tabela, o Brusque, o Operário e o Náutico já estão rebaixados. Pela última vaga de descenso, lutam CSA, que tem 42 pontos, e o Novo Horizontino. O CSA pega o Cruzeiro fora de casa, o Cruzeiro já campeão e líder há muito tempo da Série B. O CSA precisando dessa vitória para confirmar sua permanência na Série B. Já o Novo Horizontino pega o Operário fora de casa e precisa vencer esse jogo e torcer para um tropeço do CSA. O empate já serve, contando com essa vitória do Novo Horizontino fora de casa. E com esse empate, Guarizo, a Ponte Preta vai se mantendo na 12ª colocação com 47 pontos. Neste momento, ficando a Ponte Preta, a Macaca, com 47 pontos na 12ª colocação, Guarizo. Valeu, Fábio Scheibe. Agora, para entendermos esse primeiro tempo de 0 para o Náutico, 0 também para a Ponte Preta. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Elon de Freitas, a gente viu aí o jogador Lucas Paraíba se machucando no final do primeiro tempo e parece que os demais jogadores, até o próprio Lucas Paraíba, porque no caso foi muscular, mas parecem já se poupando para as férias, né? É um jogo muito tranquilo, né, Guarizo? Com poucos objetivos dentro de campo, em termos de competição, praticamente nenhum objetivo, né? A Ponte tem essa disputa interna com o Guarani para ver quem fica à frente. Mesmo assim, a gente percebe uma Ponte não tão motivada com relação a este aspecto. E o Náutico, infelizmente, aí não sai nem da lanterna, né? Então, só destas situações já seriam indicativos de que o jogo, praticamente um amistoso de luxo, um amistoso valendo 3 pontos. E foi assim que se configurou aí os primeiros, foi assim que permaneceu o primeiro tempo. Um Náutico que começou mais aceso, com mais volume, querendo mostrar, natural também, uma molecada escalada aí pelo técnico Dado Cavalcante, mas criou pouco. A partir do momento que a Ponte se estabilizou, passou a tocar a bola, ter um pouco mais do controle, ela criou
boas oportunidades com o Leonaldo e com o Fecim. A principal delas com o Leonaldo, que o Amaral criou e deu pro Léo na cara ali na meia-lua. Ele bateu de uma maneira certeira, né? Mas a bola acabou desviando e foi para escanteio. Fora isso, alguns ameaços. A Ponte vem muito pelo lado direito com o Igor Formiga, poucas vezes utilizou o Giancarlo, mas das vezes em que o Jeanzinho foi utilizado, ele criou boas alternativas, boas jogadas ali, jogadas individuais principalmente. O Jean tem qualidade no 1 contra 1, ele precisa se impor um pouco mais para ser um jogador efetivo, brigar por uma titularidade da Ponte, quem sabe aí no ano que vem. Mas um jogo com cara de 0-0. A Ponte teve uma chance clara com o Leonaldo e o Náutico não teve aí uma chance mais clara de gol e por isso o placar acabou sendo justo pelo que as duas equipes apresentaram aí na primeira etapa. Vamos ver o que o Hélio dos Anjos está falando? É uma coisa normal do futebol, mas ninguém aceita passivamente. E eu vejo que o Náutico tem todas as condições na próxima temporada de retornar o mais rápido possível. Camisa pesada, torcida pesada e um campo sensacional para você fazer prevalecer sempre. E a gente fica sentido porque não é isso que nós queríamos. Gostaria hoje, sinceramente, de estar as duas equipes aqui nas mesmas condições, mas faz parte e como eu frisei, o Náutico é muito grande e vai sair da terceira divisão o mais rápido possível. Esse é o Hélio dos Anjos falando sobre o Náutico, um clube que ele fez história como treinador também, né? E antes do Hélio dos Anjos, você ouviu o Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. E como disse o nosso ouvinte internauta, o André, o jogo é monótono, mas a narração de Júlio Nascimento é vibrante. Reassumindo o comando aqui no Futebol CBN, Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. Ponte Preta, Náutico. Muito obrigado, Marco Guarizo, nosso ouvinte aí, André. Deixou a participação dele registrada. Você também pode participar. 991869070. Este é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. Mesmo quando a bola parar de rolar, sempre à sua disposição. Então adicione aí no seu celular o número do WhatsApp da CBN Campinas. Vamos lá, né, para o segundo tempo, os últimos 45 minutos ou mais de Ponte Preta em campo nessa temporada de 2022, né, Adriana Almeida? Um detalhe é que durante o intervalo o sistema de irrigação do Estádio dos Aflitos foi ligado, gramado mais molhado agora para a bola correr mais. E outro detalhe é que o Leonaldo virou o capitão da Macaca agora neste segundo tempo. Perfeito, então o Leonaldo também, que é uma das lideranças positivas, né, Carlão, desse elenco. O Leonaldo também teve uma temporada de regularidade, né? É da base, né? É da base. O jogador, desde o ano passado, se transformou numa peça importantíssima. Ano passado, já na campanha complicada que a Ponte teve em 2021, ele foi um personagem importante, marcando gols. Esse ano os gols não aconteceram, mas tecnicamente ele contribuiu demais e por isso termina a temporada com a faixa. É verdade. A faixa. Tá com moral, Leonaldo. Tá com moral. É isso aí. E tem o Náutico mexe, né, Dri, para esse segundo tempo, né? Sim, 2 substituições já para iniciar a segunda etapa. Foi embora o camisa 15, Ralf, para a entrada do 16, Matheus Cocão. Matheus Cocão, 16, está no jogo. O outro que saiu foi o 10, Lucas Paraíba, lesionado, estiramento na coxa. Foi embora, então, Lucas Paraíba para a entrada do 8, Souza. Souza, aquele ruivinho que já serviu Palmeiras e, inclusive, também já vestiu a camisa da Ponte. Camisa 8, o Souza. É isso aí. O Souza teve uma grave lesão também, né, na carreira dele. Apareceu, surgiu muito bem. Inclusive, olha como são as coisas, né? O Souza jogava com o Moser no Palmeiras. Hoje o Moser é técnico do Guarani. Impressionante como o tempo passa. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Ponte Preta, Náutico. Futebol, vamos CBN. Toda a segunda etapa de Náutico e Ponte Preta 0-0. Lembra do Moser e do Souza jogando juntos?
com o Palmeiras, Carlos Fernão de Freitas? Lembro. O Mozart tinha aquele cabelo esvoaçante, né? E era no Coritiba, principalmente, ele se destacou. No Palmeiras, nem tanto. E o Souza começou bem no Palmeiras, caiu um pouquinho, teve aí empréstimos pra Ponte, até pro Náutico numa outra oportunidade, depois foi ganhar dinheiro na Ásia, né? É isso aí, hoje vestindo a camisa 8 no time do Náutico. Júlio. Pois não, Dri? E o Náutico fez uma terceira alteração ainda no intervalo, Opa, vamos viu? lá. O Daldo Cavalcante quis mexer bastante. Foi embora um 9, atacante Júlio, tá fora, seu xará. Para a entrada do 21, Amarildo, camisa 21, terceira substituição do Náutico. Eu estava ansioso para, de repente, ter aqui mais Júlios em campo. Quanto mais Júlios possíveis, mais fácil para mim, porque é um nome que eu nunca vou esquecer. E agora é um momento de preocupação ali dentro do gramado, porque o Leonardo caiu de mau jeito ali em cima do cotovelo esquerdo, né, Adriano Almeida? Numa disputa de bola pelo alto. Ele subiu na impulsão e aí, na hora de cair, o cotovelo virou. E agora o médico pontepretano me parece ali num sinal, um gesto de tentar colocar o cotovelo no lugar. Isso dói pra dedéu, hein? Tomara que não seja nada grave, né? E aí sempre entra aquela discussão, poxa, vale a pena ir com força máxima, tem que poupar, mas enfim, né? E esse tipo de situação a gente não tem como prever. E felizmente o Leonardo vai se levantando, vai fazendo os movimentos ali com o muque e com o cotovelo para ver se tá tudo certo. Mas tá doendo, pelo rostinho do Leonardo, tá doendo. 2 minutos do segundo tempo, 0-0, por enquanto tudo igual aqui no futebol CBN Campinas. Vem pro campo de ataque o time do Náutico, Amarildo dominou com o braço, a arbitragem mandou seguir, agora sim, marcando a falta no campo de ataque, Amarildo foi dominar, a bola bateu no braço, resvalou no jogador do time do Náutico. A falta está marcada. Vai ser jogando o time da Ponte Preta pelo sistema defensivo. Léo Santos coloca a bola em jogo, trabalha pela ponta direita. Léo Santos entregando para Felipe Amaral. Amaral levantou a bola para o campo de ataque. Bom passe. É para Eliel. Cássio Gabriel bobeou, perdeu a bola. O time da Ponte Preta. A bola volta pelo sistema defensivo. Era o Alisson que estava na jogada. Alisson dominou, entregou, soltou para Igor Formiga. Igor Formiga tentou o domínio, perde a bola. Ela volta em contra-ataque para Júlio Vitor para o time do Náutico. Júlio Vitor dominou, puxou para o pé direito, vai bater para o gol. Pega, Pedrão! Espalma o goleiro da Ponte, na sequência ganha escanteio o time do Náutico, Adriano Almeida. A defesa pontepretana foi dando espaço e o Júlio Vitor saiu de lá de perto do meio-campo, foi vindo para dentro, até que conseguiu um espaço bom do meio do campo para poder chutar forte e exigir um bom trabalho aí do goleiro Pedrão, que espalmou certinho pro lado. E agora olha o Náutico de novo. No ataque, Júlio Vitor invadiu grande área, bateu longe do gol. Pegou mal na bola, agora o camisa 17 manda a bola pra fora. Náutico voltou agitado pro segundo tempo, Adri. Chutou pra cima agora o Júlio Vitor. É ele quem tá levando mais perigo agora nesse comecinho do segundo tempo. O Pedrão esfria o jogo, tem calma pra cobrar o tiro de meta. 0-0 nos aflitos. Tudo igual por enquanto, 3 minutos do segundo tempo. O time do Náutico começa melhor a segunda etapa. 0-0 por enquanto do rebaixado Náutico contra o Macaca, que apenas cumpre tabela nesta reta final de Série B, reta final de temporada para o time alvinegro. Sai jogando Pedrão com o Léo Santos a Pedrão, goleirão da Macaca, manda a bola para o campo de ataque. Tentativa era com o Fecinho pelo lado esquerdo, a bola foi muito forte, o Fecinho fica na reclamação e é outro jogador que ainda também não resolveu o futuro, né? Fecinho, além de estar com o contrato terminando com a Ponte, contrato com o Corinthians, também está se encerrando neste mês de dezembro. O que será que vai acontecer, Adriano Almeida? A gente lembra que mais ou menos ali no final da janela, né, setembro, agosto e meados ali, né, de fechar a janela, o Fecim recebeu uma proposta do futebol do Chipre. Verdade. Quase foi embora, chegou a não ser relacionado para uma partida da Ponte, porque fazia essa negociação, a negociação não evoluiu. O Fecim acabou continuando, virou personagem do derby, né? Autor do gol aí da vitória da Ponte no último derby desse ano. Ganhou moral com a torcida, o futebol dele cresceu, a confiança também. E aí fica essa expectativa, né? Será que a Ponte tem interesse em ficar com o jogador? Eu imagino que não. Imagino que o Fecim vá buscar outros ares na temporada 2023. Muito bem, vem a Ponte para o campo de ataque. Ele é o lançado, afasta a defesa do time do Timbu. Lateral para Macaca fazer a cobrança.
Alisson vem na movimentação pelo lado direito do campo, entrega a bola com Igor Formiga. Igor Formiga solta a bola pelo sistema defensivo, recomeça o time da Ponte Preta com Matheus Silva. Matheus Silva para Léo Santos. 5 minutos do segundo tempo. Léo Santos vem para ataque, domina, entrega a bola com Jean Carlos, tenta fazer a finta, foi desarmado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Por enquanto, 5 jogados nos aflitos, etapa final. Náutico 0. Ponte Preta também tem 0. Central da bola, Fábio Scheib. Júlio, vocês falaram do Souza e do Mozart. O Souza e o Morto jogaram no Palmeiras no ano de 2009. Uma Libertadores da América, comandados por Vanderlei Luxemburgo. Na época fizeram um jogo duro contra o Sport, que o Marcos pegou pênalti e acabou no mata-mata de Libertadores da América, desclassificando o Sport na Ilha do Retiro. E falando de outro ex-Palmeiras, o técnico Gilson Kleina foi demitido do Brusque nessa sexta-feira. O ex-comandante ficou 9 jogos na equipe quadricolor. Foram 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória. O Brusque, que foi rebaixado para a Série C 2023, perdeu ontem para o Grêmio e se despediu da Série B. Futebol Globo CBN. Que temporada do Galã, hein? Gilson Kleina teve uma participação muito grande no rebaixamento da Ponte esse ano. Não foi bem no Brusque, não foi bem na Chape. Até na tentativa de vida política também não foi bem. Gilson Kleina, uma temporada 2022 abaixo aí pro Galã, como é carinhosamente chamado pelos membros da imprensa campineira. Carlos Eduardo de Freitas, 7 minutos do segundo tempo, 0-0. E o começo do segundo tempo, hein, Carlão? Começo promissor do Náutico, né? O Júlio aqui, o Júlio Vitor, tentando de todas as maneiras, nos arremates principalmente. O Náutico começa, é mais incisivo que a Ponte. A Ponte até agora não apareceu na segunda etapa. 7 minutos de escanteio marcado para o Náutico. Amarildo, cruzamento. Pedrão dá um tapa, um soco na bola, tira dali. A bola volta para o time do Náutico pelo sistema defensivo. Javan dominou, vai tentar chuveirar na grande área. Conseguiu o levantamento, foi direto na grande área. A bola desviada, vai embora, vai saindo em linha de fundo, mas não. Chega Leonaldi. Evita que a bola saísse em linha de fundo, entrega a bola com o Léo Santos. Léo Santos devolveu, levantou para o campo de ataque, é para Eliel, tá meio apagadão no jogo. A bola volta ainda para a Ponte. Cássio Gabriel, tentativa do lançamento, vem antecipando a defesa do Náutico. Tira o perigo dali, recomeça pelo sistema de defesa. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 8 minutos do segundo tempo, 0-0, Ponte Preta e Náutico. Julio. Pois não, Dri? Ponte Preta e Náutico já fizeram a última rodada do Brasileiro da Série B em 2014, 8 anos atrás. Também no Recife, mas o jogo foi na Arena Pernambuco. Naquela ocasião, a Ponte Preta conquistou acesso para o Brasileiro da Série A com 3 rodadas de antecedência, jogando em Bragança Paulista contra o Bragantino. Guto Ferreira era o treinador, a Ponte foi com grandes expectativas de título para esse jogo lá na Arena Pernambuco contra o Náutico, que o Náutico, na ocasião, não cairia nem subiria mais, estava só cumprindo tabela na última rodada, e a Ponte com grandes chances de título. Era só vencer que o Oeste, o segundo colocado, não iria ultrapassar a Macaca nos pontos e a Ponte teria então esse campeonato, mas infelizmente a Ponte acabou empatando, até saiu na frente naquele jogo, cedeu o empate para o Náutico, placar de 1-1. O Oeste acabou vencendo seu jogo, sagrou-se campeão da Série B de 2014. A Ponte ficou com o vice-campeonato. Muito bem, né? É verdade, é um episódio aí que marcou negativamente a trajetória de um dos grandes ídolos da torcida Ponte Pretana, o Adrianinho. São 9 minutos do segundo tempo, 0-0, Náutico e Ponte Preta. Nos aflitos, por enquanto, nada de bola na rede, nada de na casinha. Mexeu. E tem alteração na Macaca, Adriana. Primeira alteração da Ponte Preta, foi embora o camisa 23, Cássio Gabriel, para a entrada do 34, Vitinho. Vitinho, revelação da Macaca, camisa 34. Já o Carlão fala porque vem o time da Ponte para o campo de ataque. Ele domina Leonaldi para Amaral para Léo Santos, para Matheus Silva. Vai girando bola pelo sistema defensivo, todo o Náutico recuado. A bola vai sobrando para o time da Ponte Preta pelo sistema de ataque. Na movimentação, Matheus Silva, devolução. Vem por dentro com Léo Santos. Léo Santos ganhando espaço para o time da Ponte Preta. Entregou a Fecim. Fecim dominou, recolheu, escapa na marcação. Solta para a chegada do Vitinho. Tentava o lançamento, a primeira participação
Afasta a marcação, tira dali. Léo Santos pega o rebote, recuando, entregando para Felipe Amaral. O último homem da Ponte Preta, Amaral. Ajeita na ponta direita para Matheus Silva. Matheus Silva dominou. Leonaldi pede pelo centro. Ele prefere o toque recuado. Entregou, soltou para Léo Santos. Jean Carlos aberto na ponta esquerda. Vem para o campo de ataque. Léo Santos soltou curtinho para Fecim. Fecim escapa na marcação do primeiro para Léo Santos. Léo Santos dominou. Girou para Leonaldi. Leonaldi carregando na bola que divide o gramado. Devolveu, soltou Leonaldi pela ponta esquerda. É mais uma vez para Jean Carlos. Jean Carlos vai tentar jogar no individual. Balançou, pedalou para cima da marcação do primeiro. Espera a passagem de algum jogador. Ele prefere voltar, recua para Léo Santos. Léo Santos ajeita, solta a bola com o Leonaldi. Tem Felipe Amaral recuado. Ele prefere o lançamento para Igor Formiga pela ponta direita. Formiga matou no peito, dominou. Se aproximou, Alisson recebeu. Alisson vai pintar cruzamento na grande área. A bola bate na marcação, se perde a lateral. Arremesso mal marcado é para o time do Náutico, para o time da Ponte fazer a cobrança do campo de ataque. E aí, Carlão, Vitinho em campo. O jovem Vitinho na vaga do Cássio Gabriel. Expectativa em cima do Vitinho, um jogo solto, né? Um jogo tranquilo, que ele tem toda aí a possibilidade de mostrar o seu futebol, embora é numa partida que ele vai mostrar todo o seu valor, mas é um jogo que não vale muita coisa, então tem uma possibilidade maior aí dele se soltar, de driblar, de dar um passe, de dar uma assistência, de repente marcar um gol. E entra no lugar de um Cássio Gabriel, que nessa trajetória na Ponte pouco apareceu, né? Então a gente espera aí que seja uma substituição para melhorar esse meio campo da Ponte. É isso aí, sempre torcendo para a base da Ponte Preta, revelar grandes valores. Que seja assim com o Vitinho. Tem alteração no Náutico. É a quarta, processada pelo técnico Dado Cavalcante. Foi embora o 17, Júlio Vitor. Tá fora para a entrada do 20, Tomás. Tomás, camisa 20, tá no jogo. E vem a Ponte para o campo de ataque, domina Felipe Amaral. Amaral dominou, entregou, soltou para Igor Formiga pela ponta direita. Igor Formiga para Matheus Silva. Matheus Silva girou, devolveu para Amaral, que recua, trabalha pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos do segundo tempo, são 12 nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta. Macaca também tem 0. Fábio Scheibe. Amanhã, pela 36ª rodada da Série A, o Fluminense recebe o São Paulo às 4h30 da tarde no Maracanã. Também às 4h30 da tarde, o Santos encara o Avaí na Arena Barueri. À noite, às 8h30 da noite, tem Corinthians e Ceará em Itaquera. E às 9 da noite tem Inter e Atlético Paranaense. No domingo, o Cuiabá recebe o Palmeiras às 6h30 da tarde e o Curitiba encara o Flamengo. É o Futebol CBN acompanhando a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 13 minutos do segundo tempo. Macaca vem para o campo de ataque. Amaral domina, entrega pela ponta direita para Matheus Silva. Matheus Silva carrega, procura opção. Passa na ponta direita, pede bola. Igor Formiga recebeu, vem na tabela com Matheus Silva. Solta a bola com o Leonaldi. Leonaldi com categoria, entrega para Igor Formiga, para Matheus Silva, para Leonaldi na ponta direita. Ele buscava jogada com Igor Formiga. Afasta a defesa do Náutico. A bola volta com Matheus Silva. Tudo isso pelo campo de defesa do time da Ponte Preta. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. Sai jogando o time da Ponte Preta, Pedrão com Léo Santos. A bola foi desviada pelo Tomás. Se perde em linha lateral, arremesso a mano marcado. É pro time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo de defesa. Jean Carlos vem na movimentação pro time da Ponte Preta. 14 minutos do segundo tempo. Jean Carlos faz a cobrança curtinha. É para a chegada do Léo Santos. Léo Santos rifa a bola pro ataque. Sobe de cabeça a defesa do time do Náutico. A bola volta para Macaca. Na metade do campo para Vitinho. Vitinho tentou ajeitar. Afasta a marcação. A bola fica viva. Tomás tentou ali a dividida com o Leonaldi. Melhor pro jogador da Ponte. Consegue a recuperação. Léo Santos para Amaral. Amaral para Vitinho com liberdade. Agora sim a Ponte Preta vem de forma organizada para o ataque. Vitinho tocou para Igor Formiga, passou Alisson, tentou o cruzamento para ele, afasta a marcação, tira dali. Tira a defesa do Náutico, não deixa a Ponte chegar. E agora a bola tá viva na metade do campo, dividida, tá valendo. A bola ficou com o Vitinho, tentou a finalização de longe, afasta, tira a defesa do Náutico. Completa, afasta o perigo, tira Matheus Cocão. E a bola volta, fica pelo sistema de ataque do time da Ponte Preta pela ponta direita. Formiga levantou para Eliel de cabeça, a bola vai para fora. Buscava ali o centroavante da Ponte. Desajeitado, manda a bola pra fora, Adriano Almeida. O Eliel não tem uma estatura tão alta assim, né? Um atacante aí de
de um porte médio de altura e ele estava muito bem marcado, né? Ele até tentou ali dar um salto, mas aí a bola foi sem direção. É só tiro de meta, continua 0-0. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte Preta, domina pela ponta. Agora o Igor Formiga, ele para, pensa, espera a passagem de algum companheiro. Se aproxima Alisson, com ele a marcação. A bola chega com o Jean Carlos pela ponta esquerda. Jean Carlos acelerou, jogada para Fecim. Fecim faz a finta para cima do primeiro, foi pro solo, pediu falta, deu. Falta marcada para Ponte Preta. Macaca começa a gostar do jogo, Adriano Almeida. O Anilson se desespera. Jogador do Náutico, dizendo que não foi falta. Mas como que não foi falta? Ele tomou o drible e segurou as duas mãos, uma no peito e outra nas costas do Fecim. Fez quase que um sanduíche de Fecim ali para derrubar o jogador da Ponte. Falta pelo lado esquerdo, a Ponte vai lançar essa bola para a área. Pois é, a Ponte começa a gostar do jogo. 15 minutos do segundo tempo, 0-0 por enquanto, Náutico e Macaca. É a rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro. Domingão tem decisão, tem o Guarani buscando vaga na Copa do Brasil, tem Vasco e Ituano também duelando no Novelli Júnior para saber quem é que vai para a Série A. Tem muita emoção para você aqui no final de semana na CBN. E segunda-feira tem convocação do técnico Tite, hein? Quem será que vai para a Copa? Toda a expectativa em relação aos 26 nomes do Brasil. Vitinho, falta cobrada, levantamento da grande área. A bola voltou para Jean Carlos, tentou a batida de fora da área, afasta a marcação. Leonardo pega o rebote, entrega para Igor Formiga. Formiga levantou na grande área, a bola ficou ali em boas condições pro Vitinho. Mas ele não conseguiu a finalização, Adriana. A intenção era boa, encontrou o Vitinho entrando livre aqui pelo lado esquerdo. O melhor era ele tentar dominar para depois seguir na jogada. Ele tentou um toque de primeira para surpreender o goleiro, não deu certo. Tiro de meta já cobrado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 17 minutos da etapa final, nos aflitos segue. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte também 0, segura Fábio porque vem Macaca no ataque e Eliel ajeitando pela ponta esquerda, puxou para a linha de fundo, bom de bola, Eliel tentou cruzamento, a bola foi direto para fora. Central da bola, meu caro Fábio Xande. E o STJD marcou para a próxima quarta-feira, dia 9, o julgamento do caso entre Sport e Vasco. O resultado do julgamento pode ser determinante para mudanças na parte de cima da tabela da Série B, inclusive redefinindo os times que garantirão acesso à Série A após a última rodada no próximo domingo. Será que podemos ter uma eventual virada de mesa, Júlio? Futebol Globo CBN. É, Carlão, a gente fica aí apreensivo, né? Sabe? Até porque nunca é legal o campeonato terminar depois do campeonato, né, Carlão? A gente sempre lamenta quando tem esse tipo de situação no futebol brasileiro, né? Eu acho muito chato. Gostaria realmente que não acontecesse. Se o Vasco, porventura, não conseguir, não conquistar o acesso dentro de campo, ele teria que disputar a Série B do ano que vem. Dentro de campo, se ele não conseguiu a pontuação suficiente, mesmo com todos os problemas ocorridos lá na Ilha do Retiro. Mas eu acho que se o Vasco não conseguir o acesso no Novelli Júnior, eu acredito que teremos sim a virada de mesa. Ô Carlão, 18 minutos do segundo tempo, a Ponte começa a querer gostar do jogo, mas nenhuma grande emoção por enquanto, hein, Carlão? A Ponte melhorou, trabalhando muito aqui pelo lado esquerdo, a gente percebe o Jean Carlos sendo participativo, Vitinho entrou com vontade, querendo o jogo, já tentando, chutando, pisando na área, né, como um meia tem que fazer. O Eliel também já participou, já proporcionou aí 2 finalizações. É uma Ponte melhor, já ajustando um pouco, adiantando a marcação, tá ficando com a segunda bola até próxima do gol. Não está criando tantas oportunidades claras, mas pela intensidade, pelo volume de jogo, de repente pode sair aí o primeiro gol da partida. E agora o que chama a atenção é o goleiro Pedrão, né, que pediu atendimento médico no gramado, tá sentado ali próximo ao gol que ele defende. E aí o médico Ponte Pretano entrou em campo, não me pareceu nenhuma lesão relacionada a tornozelo, perna, algo assim do jogo. Me pareceu mesmo um mal-estar, porque tomou muita água na cabeça, conversou um pouco ali com o médico Ponte Pretano e parece que tudo bem com o Pedrão para seguir no jogo. Pois é, né? O Pedrão, aliás, muito importante que ele se destaque hoje. Claro que se o sistema defensivo funcionar direitinho, ele não vai ter assim, grande trabalho. Mas essa escola
da Ponte em relação a goleiro. Coisa impressionante, hein, Carlão? Como que a Ponte consegue encontrar bons goleiros nesse trabalho de base, né? O Ivan recentemente, o próprio agora o próprio Pedrão. Impressionante como vem fazendo bem esse trabalho de base nos últimos anos. É coisa de DNA, né, Júlio? A gente até foi tema de debate no nosso CBN Esportes. A gente falava do Guarani, o DNA que tem, a capacidade, a tradição que tem para revelar bons meias e bons atacantes. A gente vai enfileirar aí nomes e mais nomes que serviram à seleção brasileira, que ganharam dinheiro, que ganharam projeção mundial. E a Ponte, por outro lado, ela tem esse DNA de revelar goleiros de um nível muito alto de seleção brasileira e também de zagueiros. E agora o Pedrão, de repente, pode entrar aí nesta galeria de bons goleiros criados aí nas categorias de base do estádio Moisés Lucarelli. É coisa de tradição, realmente. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos é o segundo tempo nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte também 0. Central da bola, Fábio Scheiber. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da Copa São Paulo de Júniores 2023. A Ponte Preta está no grupo 18, que tem sede em Assis. Ao lado da Ponte estão o Vossen, de São Paulo, o América Mineiro e o Retrô de Pernambuco. Já o Guarani está no grupo 8, junto com o Grêmio, a Francana e o Cruzeiro de Alagoas. A sede do grupo 8 é em Franca. A competição começa no dia 2 de janeiro. E vem Ponte pro campo de ataque, domina Igor Formiga, tenta o levantamento na grande área, afasta a marcação do Náutico. Rebote é do Igor Formiga pela ponta direita, balança contra Pedro Vitor, vai tentar o cruzamento. Achou um bom espaço, entregou essa bola no ataque, ainda Macaca no campo ofensivo, chama na tabela. Jogada pela ponta direita, Amaral deixou para Igor Formiga. Vitinho faz a movimentação, Vitinho quer jogo, hein? Tá pedindo bola, boa bola. Vitinho para Leonardo, para Vitinho, bolão tentava ali, enfiada pro Fecim. Afasta a marcação, tira. Rebote é da Ponte, Jean Carlos domina, balança pela ponta esquerda, Jean Carlos vem para ataque, tá precisando mostrar futebol, Jean Carlos. A bola volta para Léo Santos, evolução, vem com o Jean Carlos, apareceu, tentou ali a caneta para cima da marcação. Afasta, tira a defesa do time do Náutico. Manda a bola para a lateral, arremesso está marcado, vai ser jogando o Jean Carlos. Faz a movimentação, entregou, soltou no ataque, é para Vitinho, tentou o chapéu, afasta a defesa do Timbu. Completa o lance. A bola volta com o Tomás, tentou o lançamento para Souza, tira, Léo Santos coloca para a lateral. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 23 minutos é o segundo tempo, Náutico 0, Ponte Preta também 0. Metade do segundo tempo, por enquanto nada de gols, nada de bola na rede. Os dois times por enquanto num sonolento 0-0, mas aqui a transmissão eletrizante da CBN. É o final de semana da Série B. Final de semana decisivo. Tem Guarani em busca de vaga na Copa do Brasil no domingão. Tem Ituano e Vasco da Gama. Vasco jogando em Itu. Vai Ô, Fábio Scheibe, como é que tá a movimentação? Você que é de Itu, né, nosso correspondente. Fábio Scheibe é o correspondente de todas as cidades, né? Impressionante como viaja esse cara, velho. Tem um amigo meu que fala assim, é legal ver rico viver, né? Ei, Fábio Scheibe, você é o cara. Como é que tá Itu, hein, Fábio, nessa semana de decisão, Ituano e Vasco? Júlio, aqui por Itu, quando sai na rua, todo mundo só fala nesse grande evento que é para a cidade. Essa possível ida do Ituano para a Série A do Brasileirão está mexendo com a cidade. Geralmente o time que não leva tantos torcedores ao estádio, dessa vez vai levar mais de 15 mil pessoas. Os ingressos já estão esgotados, viu, Júlio? E vem Ponte pro ataque, ele é o lançado na grande área, fintou o goleiro, é pênalti! Pênalti para Ponte Preta, Eliel driblou o goleiro e foi caçado pelo camisa 1 do Náutico, Adriano Almeida. Ele é muito rápido. A bola foi em velocidade pro Eliel. Ele já deu um toquinho pro lado, tirando do goleiro. E aí o Bruno Lopes não tinha o que fazer se não colocasse os braços para derrubar o jogador pontepretano, porque senão Eliel com esse toquinho já ia se livrar do Bruno Lopes e com certeza ia fazer o gol. Bruno Lopes então trocou pelo pênalti.
Pênalti para a Macaca, muito reclamado pelo goleirão do Náutico, mas não tem jeito não. O árbitro já pegou a bola, vai colocar na cal. A Macaca tem a chance de abrir o placar. E aí, Carlão, Eliel explosivo, Eliel caçado na área, pênalti para a Macaca. Pênalti no meu modo de entender, pênalti claro. O Eliel conseguiu sair da marcação na velocidade, foi mais rápido que o goleiro. No momento em que ele ia tirar o goleiro da jogada, ele acabou sofrendo aí a falta, sofrendo a penalidade, pênalti claro, e vai o cara da faixa bater, o camisa 5, Leonaldi. Olha aí, Leonaldi, hein? Não me lembro de Leonaldi cobrando pênalti com a camisa da Ponte, pelo menos na equipe profissional. É ele quem pega a bola, chama a responsabilidade. Camisa 5 da Macaca, atenção. Pode pintar o gol da Ponte, 25 minutos do segundo tempo. Eliel foi caçado pelo Bruno Lopes, chamou a atenção que o Bruno não recebeu cartão, né? Nem amarelo, nem vermelho. O goleirão do time do Náutico cometeu o pênalti. Eliel não toma distância, pelo menos neste primeiro momento, da bola. Olhando fixamente nos olhos de Bruno Lopes, encara o camisa 5 da Ponte Preta, extremamente concentrado. Jogadores do Náutico fazendo a última provocação, agora sim. Passos curtos de Leonaldi. Próximo da bola, ainda na grande área, não sai da área. Leonaldi autorizado, o pé direito da bola, bateu na casinha! Gol da Ponte! Ponte Preta! Leonaldi cobrando pênalti, deslocando o goleiro com muita categoria. Leonaldi vai pra rede, gol da Ponte. 26 minutos do segundo tempo. Aberto o placar em Recife, Ponte na frente. Ponte Preta! 1-0, o capitão Leonaldi foi pra casinha, Adriano Almeida. O garoto, forjado na base Ponte Pretana, é destaque desde o ano passado na volância desse time ponte pretano. Agora é premiado, além da faixa de capitão, com um gol, que pode ter sido o último dele no último jogo com a camisa da Ponte. Mas calma, torcedor, ainda tem muita negociação. O importante é que ele coloca a Macaca na frente, num chute rasteiro, do lado esquerdo do goleiro. O goleiro foi para a direita, ele colocou para lá esquerda e a Macaca tá bonito na frente, 1-0. Leonaldi. E teve muita categoria, hein, Carlão? Que pênalti bem batido do camisa 5. Bateu bem, deslocou o goleiro com frieza, com categoria, com personalidade. É um jogador que a gente percebe a maturidade hoje que o Leonaldi adquiriu, vivendo um grande momento na carreira. Então, e agora o time do Náutico vai ficando irritado com o trabalho da arbitragem, número 6, amarelado, Adriano Almeida. O Tássio recebeu o cartão amarelo e o árbitro ainda fez o sinal de que ele deu um safanão, uma espécie de soco, para merecer esse cartão amarelo pro Tássio do Náutico. 27 minutos, 27 é o segundo tempo, a Ponte está na frente. Leonaldi de pênalti marcou o gol da Macaca. Ponte Preta agora jogando de forma mais leve. Vamos ver se agora o jogo fica agitado, né? Depois do primeiro gol, os times sempre começam a se agitar mais no sistema ofensivo. Quem sabe o jogo fica legal. 28 minutos do segundo tempo, 1-0 Macaca. Bola solta do Pedrão, tentativa do lançamento pela ponta direita, era para Alisson. Protege a defesa do time do Náutico, recupera a bola pelo sistema defensivo. A bola volta para Matheus Cocão. Cocão trabalhou com o Djavan pela ponta. Tentativa do lançamento por dentro, deu certo. Tá, o jogador Thomas tentou o lançamento por dentro, afasta a marcação da Macaca, tira. Matheus Silva completa na sequência, manda a bola para a lateral. A movimentação com pressa, o time do Náutico, Pedro Vitor, a arbitragem que tá mandando voltar. Uns passinhos para trás do jogador do Náutico, que fica na bronca também com o trabalho da arbitragem. 29 do segundo tempo. Náutico trocando passes pelo sistema ofensivo. Matheus Cocão, tem Djavan aberto. O Jobson também pedindo no campo de ataque. Ele prefere toque por dentro. É para Nilson, zagueirão. A Nilson tem Tássio aberto na ponta direita. Recebe Tássio. Foi amarelado agora há pouco. Ele se manda, vai embora. Jogada por dentro. Faz a tabela. Boa jogada. A bola chegou em Tomás na ponta. Escapa na marcação no primeiro. Chega a defesa da Macaca completa. Leonaldi recupera. Coloca para Léo Santos na fogueira para Jean Carlos. Jean Carlos afasta o perigo. A bola vai lá para o campo de ataque e protege. Eliel, ele escapa, protege, arranca muito forte, foi derrubado, a arbitragem mandou seguir. Na sequência a bola fica para o time do Náutico. Passe errado, tentou o Alisson ia meter pro gol, hein? Do meio do campo o Alisson ia meter pro gol. O goleiro estava um pouquinho adiantado, ia tentar ali na ousadia. O camisa 25 da Macaca. E agora a preocupação com o Eliel, Adriano Almeida. Sente bastante aí a posterior
coxa direita, o Eliel. Agora vai receber um atendimento médico. Vamos ver se vai dar para ele continuar. E um detalhe, Júlia, que a Ponte Preta, se confirmar esse resultado, vai acabando com um jejum de 6 partidas sem vencer nessa Série B. Foi a maior sequência do time sem vitória nessa competição, nessa reta final do campeonato. 6 jogos sem um resultado positivo. A última vitória da Macaca foi no dia 23 de setembro ainda, na vitória por 2-0 no Estádio do Café, diante do Londrina. E agora vai terminando a Série B em alta, pelo menos até o momento. Muito bem, né? Importante, sem dúvida, para dar confiança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegando na marca dos 30 minutos do segundo tempo nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte 1, marcou o Leonaldi cobrando pênalti. Central da bola, Fábio Scheiber. Com essa vitória, a Ponte está indo para a 11ª colocação com 49 pontos e ultrapassa o arquirrival Guarani, que tem 48. No domingo, o empate do Bugre contra a Chapecoense garante a Ponte na frente do co-irmão ao fim da Série B 2022, já que a Ponte é melhor que o Guarani nos critérios de desempate. Futebol Globo CBN. Mexeu. A alteração na Macaca. Segunda mudança processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Foi embora o 20, Fecim. Pode ter sido, então, a despedida dele com a camisa ponte pretana. Fecim tá fora para a entrada do 29, Echaporã. Echaporã, camisa 29, está no jogo. E vem pro ataque o time da Ponte Preta, bola solta com o Leonaldi, tentativa do toque pela ponta direita, foi desarmado. A bola fica pelo campo de defesa da Macaca, recupera Alisson. Alisson entrega pela ponta esquerda para Jean Carlos. Echaporã pede a movimentação na velocidade pela ponta esquerda, Jean Carlos prefere o passe por dentro. Foi na jogada de segurança, bola solta com o Léo Santos. Léo Santos para a chegada do Amaral. Amaral tentou a inversão para a direita, sempre muito efetivo nessa bola, Amaral. Ele prefere o toque para Igor Formiga. Igor Formiga levanta a bola para o sistema defensivo. É para Matheus Silva adiantou para Echaporã, subiu de cabeça, afasta a marcação, tira dali. Rebote do time do Náutico, coloca a bola de Avan no campo de ataque, tentativa do lançamento era para Souza, ele faz o pivô, foi derrubada, mas a bola fica na ponta direita, é para a chegada do jogador, que é o Tássio. Tássio tem Amarildo para Tássio. Falta ensaio agora do Amarildo com o Tássio. E o Amarildo ficou na bronca ali com o jogador número 6 do time do Náutico. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. 32:30 do segundo tempo, Ponte Preta 1, Náutico 0, gol marcado pelo Leonaldi cobrando pênalti. O capitão da Ponte, o camisa 5, colocou a bola na casinha, inaugurou por enquanto o placar nos aflitos. O torcedor quer o gol do Eliel e vem para ataque. Echaporã, lançamento para Eliel, matou no peito, puxou para a linha de fundo, tá fora da área, foi pro solo. Eliel pediu a foto, tive a sensação agora que tem uma forçadinha de barra. O Eliel. Não sei não se a arbitragem cairia nesse tipo de lance, né, Adri? Eu também não achei falta, não. O Eliel deve ter sentido algum pequeno toque e ali para ele já foi o suficiente para simular. O Náutico é quem toca a bola agora. Pelo campo de defesa, bola solta com o goleirão Bruno Lopes, ele que cometeu o pênalti para cima do próprio Eliel. E Leonaldi fez o gol da Macaca até aqui. 33-1-0 Macaca. Bola solta com o Djavan no sistema defensivo. O Djavan trabalha a bola pela ponta direita. É para a chegada do Jobson. Jobson levanta a cabeça, trabalhou pelo campo de ataque para Cocão. Abertura para Tássio. Tássio chama na tabela Cocão. Cocão tenta a abertura de bola. Boa bola para Tássio. Vai apostar a corrida contra o Léo Santos, que vence na velocidade. Camisa 14 da Ponte Preta fica com ela, vai receber a falta. E recebeu a falta. Foi maldoso agora o jogador do Náutico com o Léo Santos. Se esborrachou todo ali na lateral do campo. Mas deu tudo certo. Ele não chutou o chão em virtude da falta. Ele chutou o chão de grosseria mesmo. Eu tentei aliviar pra ele, você não deixou. Não, mas ficou muito claro. Aliás, o Léo Santos, bom jogador, tá buscando seu espaço novamente com a camisa da Ponte, mas ele protagonizou 2 lances horrorosos. Um, ele saiu com a bola e tudo aqui pra lateral do lado esquerdo, e agora ele trupicou ali no gramado. Acontece. Os defensores de Léo Santos vão acusar o ritmo. Muito tempo sem jogar, tá voltando agora. É verdade. Faz sentido, acho que né? serve como justificativa. Assim. Perfeito, então tá certo. Aí, Léo Santos,
pertence ao Corinthians também. O Léo Santos teve algumas lesões graves aí na carreira, né? Não consegue emplacar esse garoto. Quem sabe aí... Lembro que o primeiro gol dele como profissional foi justamente contra a Ponte, naquele timaço do Corinthians, com o técnico Tite, né? O Corinthians contra a Ponte veio com o uniforme 3 de laranja, ele fez um golaço, tirou a defesa e fez um golaço, colocou no canto do goleiro. Parecia que ia desabrochar ali um grande zagueiro, mas as lesões atrapalharam a sequência do Léo Santos. Boa sorte ao Léo Santos. Informação, Adriano Almeida. Mais 2 alterações da Ponte Preta. A primeira, foi embora Matheus Silva, camisa 4. Também pode ter sido a última participação dele com a camisa da Ponte. Entrou 39 Guilherme Souza, camisa 39. Quem também saiu foi o 17 Eliel, aquela pancada na coxa não ficou agradável para o jogador, melhor ser poupado, então Eliel 17 está fora. Bernardo 13 tá no jogo. Detalhe, Júlio, o Hélio dos Anjos já fez 4 alterações, falta mais uma. Ele só levou 7 jogadores para o banco de reservas. Então, para a última alteração, ou o goleiro Luan, ou o zagueiro Thiago Oliveira, ou então Luiz Felipe. São os 3 que restam no banco alvinegro. Perfeito, né? Então o Hélio dos Anjos, como a Adri até destacou no primeiro tempo, optando por descansar a maioria dos jogadores, principalmente os que estão nos planos para 2023. Ponte tenta o contra-ataque, bola solta para Bernardo Chaporã, tentou o toque, afasta a marcação, tira dali. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 36 minutos, 36 do segundo tempo, nos aflitos segue. Náutico 0. Ponte Preta. Ponte Preta 1. Central da bola, Fábio Chaves. Pela Europa, no domingo é dia de clássico no El Calcio, o campeonato italiano. A Roma enfrenta a Lazio no Olímpico de Roma às 2 horas da tarde. E a Juventus pega a Internazionale de Milão às 4h45 no estádio da Juventus. Lembrando que o Napoli lidera o campeonato italiano com 32 pontos. Júlio Nascimento. Rasgando emoções do futebol da CBN Campinas, temporada 2022, se encerrando com vitória para a Macaca até aqui, 1-0. E as alterações, meu caro Carlão, mexe o técnico Hélio dos Anjos. O Matheus Silva poupado, dá lugar aí ao Guilherme, que participou de alguns momentos da Ponte. Olha a Macaca aí. Macaca no ataque, lançamento na grande área, Jean Carlos vai fazer o gol, tentou o toque para fora, tira a defesa do Náutico. De frente pro gol, era só bater pro gol. Ele tentou servir o seu companheiro, mas foi solidário demais agora, Adriano Almeida. Né? Ele tinha que ter chutado na saída do goleiro. Tava com o gol aberto, o goleiro, claro, fechava bem o ângulo, mas aí ele tentou um chute cruzado, buscando ali o Echaporã, que fechava pelo outro lado, mas não, né? E aí o Matheus Cocão chegou num carrinho, tirou essa bola dos pés do que poderia ter sido o segundo gol pontepretano, poderia já ter liquidado essa partida, Macaca. Pois é, quase. Agora o Jean Carlos tinha a chance do gol, a arbitragem até deu um impedimento, mas eu até fiquei com dúvida também. Enfim, sem um lance pra VAR e tudo mais. Pois não, Carlão? Olha, o Júlio, saiu o Matheus Silva para ser poupado, né? Cansado, e entra o Guilherme. Guilherme participou de alguns momentos com a Ponte nesta Série B, sem tanto destaque, né? E o Bernardo, ele substitui o Eliel, e aí sim, o Bernardo vai para a lateral direita e o professor Hélio libera aí o Igor Formiga para fazer parte ali da última linha, a linha ofensiva ali pelo lado direito, e já criou uma boa oportunidade. O Echaporã, quer dizer, criou, deu assistência, o Echaporã chutou muito fraco, mas o Formiga já vai mostrando aí a sua qualidade também no setor ofensivo. E veio para ataque o time da Ponte Preta, tentativa da jogada agora do Echaporã, foi desarmada para volta para o time da Ponte, mas já perde a bola. O time do Náutico tenta o contra-ataque com Souza, trabalhando pela ponta esquerda, 38 do segundo tempo, ele movimenta, faz o pivô, espera a passagem do companheiro, volta, recomeça com o Djavan. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Viva bem em Valinhos. Conheça o Milão Residencial, o mais novo lançamento alto padrão da cidade. Acesse milãoresidencial.com.br. A bola volta para o campo de ataque do time do Náutico, trabalhando pelo sistema defensivo. Recomeça agora o jogador Adilson. Tenta a Nilson, prefere o toque pela ponta esquerda. É para a chegada do Pedro Vitor, tenta a tabela, aperta a marcação da Ponte Preta. Igor Formiga não dá espaço, como um carrapato. Tenta a recuperação, deu o bote ali no jogador do time do Náutico e com falta. E o Igor Formiga tem que tomar cuidado, né? Porque ele já tem cartão amarelo.
tem que ter atenção, né, Adriano Almeida? O Igor Formiga nunca se mostrou um grande marcador, né? Mesmo sendo dono da lateral direita da Ponte, ele sempre deu alguns arrepios. E agora pegou pesado demais na marcação, fez a falta perigosa. O Souza, ele é bom na bola parada, experiente, vai lançar essa bola para a área da Macaca. Atenção, falta marcada para o time do Náutico fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem bola na grande área, possibilidade agora, quem sabe na bola parada, cruzamento direto. A bola vai passando por todo mundo, se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Vamos chegando à marca dos 40 minutos do segundo tempo. Segue nos aflitos. Náutico 0. Ponte Preta tem 1, marcou o Leonaldi. Central da bola, Fábio Scheibe. Domingo também é dia de clássico na Inglaterra. Pela Premier League, o Chelsea, às 9 horas da manhã, recebe o Arsenal no Stamford Bridge. Também no domingo, às 1h30 da tarde, o Tottenham enfrenta o Liverpool. Lembrando que o Arsenal lidera o campeonato inglês com 31 pontos, 2 a mais que o Manchester City. Futebol Globo CBN. O que foi, Carlão? Ficou impressionado com o inglês? Gostei, Stamford Bridge. Aliás, é gostoso falar Stamford Bridge. Gostei. Não brinca com o Fábio Scheibe, não. Fábio Scheibe tá gastando, né? Como que é? Eu gostei da frase do morcegão, Márcio Ramos. Como que é o elevador? Pegou o elevador e não para de subir. Você quer ver se um cara fala bem inglês ou não? Ô Fábio, tá, escuta. Pois não, filho. Qual o time que joga o Emerson Royal, o Harry Kane, esse pessoal aí? Qual que é o time que joga? Putz, eu não sei agora de cabeça, cara. Tottenham. É o Tottenham ou Tottenham? Tottenham. Aí, tá Tottenham vendo? Spurs. Então, Olha lá. eu já ouvi as duas versões. Pô, Fábio, achei que você ia saber. Cara, Tottenham, Tottenham. Não, Tottenham, né? Igual o David Beckham. Né? Beckham. É Beckham. Eu falo Beckham, meu professor de inglês ficava bravo. Fala assim, não tem. Não, mas do Tottenham, eu também eu acostumei a falar o Tottenham nem por causa dessa geração, mas Gary Lineker jogou no Tottenham. Jogava nada também, né? Nossa, artilheiro nato. Só que depois que o Tottenham virou famoso, assim, começou a frequentar finais, as primeiras colocações, de uns 10 anos pra cá, depois da passagem do Lucas, né, por lá, através, aliás, da passagem do Lucas, a gente deu um pouco mais de atenção ao Tottenham. Aí eu ouvi muita gente falar Tottenham. Eu aprendi assim, Tottenham. Eu aprendi Tottenham. Mas também, vai mudar também, né, cara? Você imagina o torcedor do Tottenham ouvindo? O que tem a ver? Náutico e Ponte Preta, a última rodada da Série B. E a gente tá decifrando Tottenham ou Tottenham. Aí depois o pessoal vai lá no Twitter ficar bravo com a gente. A gente pode falar com o Emerson Royal quando ele estiver de férias. Verdade. Aqui ele é uma figura que sempre tá por Rafael Pio, Campinas. marca aí já a entrevista com o Emerson Royal, que pode ir pra Copa. Tá vendo? Já vai emendar outro assunto. Já as informações com o Adriano Almeida. Tem falta, Macaca, Bernardo! Nossa. Defesaço do Bruno Lopes! Bernardo quase ia fazendo um golaço de falta. De muito longe. Ele tava acertando o ângulo, voou pra fazer uma defesaça. O Bruno Lopes, Adriano Almeida. Que bola precisa do Bernardo. Um dos lances lindos desse jogador que foi apagado ao longo da Série B, mas agora quase meteu lá no ângulo. E isso rendeu escanteio para Macaca. Escanteio, Vitinho na bola. Quase um golaço do Bernardo. Na cobrança de falta, escanteio marcado para Ponte Preta. Léo Santos de cabeça para fora. Empolgado, agora a Ponte Preta quase marca o segundo, Adriano Almeida. Essa bola passou muito perto, né? O Léo Santos virou a cabeça buscando o ângulo oposto ali do goleiro. Quase marcou. Momento de algumas informações, Júlio Nascimento. Na falta lá que o Bernardo cobrou com muita precisão, o Djavan levou cartão amarelo. Amarelo pela falta que ele fez em cima do Formiga, cobrada pelo Bernardo. Djavan amarelado. A última alteração do Náutico. Foi embora o camisa 7, Jobson, para a entrada do 14, Nascimento. Já teve o Júlio e agora tem o Nascimento. Nascimento, camisa 14, está no jogo. E também foi divulgado público e renda no Estádio dos Aflitos. Olha, eu falei de um público fraco, mas um público que supera as expectativas. 4.011 pessoas nos Aflitos, para uma renda de R$ 106.889.
4.011 pessoas. Eu não tô vendo 4.011 pessoas por lá, mas, todo caso, divulgado aí pelo Náutico. Ô, louco, hein? Também não consigo. Eu fiquei surpreso. Tem ali a arquibancada das imagens aqui da televisão, dá pra até que tá movimentado, mas 4.000 pessoas. Será que não é 400? Torcedores também não. Aí é pouco demais, né? No momento em que a arbitragem sinaliza mais 5 de acréscimo. Então o pós-jogo será corrido, viu, meu caro Guarizo? A bola volta pela ponta direita do campo de ataque. Tomás ajeitando ali pela ponta direita, entrega a bola pelo sistema defensivo, recomeça com o Djavan. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A bola volta pelo sistema defensivo. Julio, pro time da Ponte Preta sair jogando. Pois não, André? A gente já tá no finalzinho do jogo e no finalzinho também na nossa transmissão, até por isso eu vou passar um panorama aí do que deve acontecer com a Ponte Preta, que vai encerrando aí a participação no futebol profissional. A Macaca aqui agora deve dar férias a todo o elenco, comissão técnica, staff de futebol. Todo mundo entra em férias e deve retornar mais ou menos entre dia 5 até no máximo 8 de dezembro, um mês todo de férias para o elenco, para voltar antes do Natal, cerca de 20 dias antes, fazer uma pré-temporada e aí a estreia no Campeonato Paulista da Série A2, a tabela ainda não foi divulgada, mas será dia 15 de janeiro, ou seja, a Ponte terá aí 40 dias de preparação após as férias de pré-temporada para se preparar aí para esse Paulista da Série A2, que tem tudo para ser muito disputado. E lembrando que a A2 tem um número maior de jogos do que o Paulista da Série A1, além de ser conhecidamente uma divisão muito mais pegada, que exige muito mais força física dos atletas. Muito bem, vamos com 47 minutos, Carlão. Já o seu panorama sobre o jogo da Ponte Preta, que vai se encaminhando aí com vitória, com gol marcado pelo Leonardo. Restam alguns minutos, o Náutico tem o escanteio, pode até marcar o gol, mas a Ponte fez um bom segundo tempo. As principais oportunidades foram da Macaca. A Ponte, a partir dos 14 minutos, só ela finalizou. O Náutico chegou muito pouco, chega agora no final, esboçando aí uma reação, mas a Ponte chegou com o Bernardo na cobrança de falta, até surpreendente. A bola aérea com o Léo Santos, Jean chegando também, poderia ter mais fome, mais vontade de marcar o gol naquele instante, mas gostei do segundo tempo da Ponte, faz por merecer a vitória até aqui. Muito bem, 47-30, vai terminar aí o jogo nos aflitos. Macaca com vitória parcial, gol marcado pelo Leonardo. O capitão Leonardo hoje foi o protagonista da partida, responsável por enquanto pelo gol que vai dando essa vitória para Ponte Preta, 1-0 para encerrar a temporada com vitória. Souza pega muito bem na bola, Souza, levantamento na grande área, toca de cabeça para fora. Souza bate muito bem na bola, isso desde tempos do Palmeiras. Quase que o João Paulo vai pra casinha, Adriano Almeida. Um cabeceio no cantinho ali por muito pouco, mas o Pedrão tava na bola, hein? Se essa bola fosse pro gol, eu imagino que teria um desvio do goleirão da Macaca. Quase o Náutico empata. Temos mais 2 minutinhos aí pra Ponte confirmar a última vitória do ano. Tô um pouco pressionado ainda com o público. 4.000 torcedores. Não é possível. Se tiver 4.000 pessoas, nessa arquibancada frontal que nós temos a imagem, se nós tivermos 4.000, tem que estar muito lotado aqui do lado das cabines, sem dúvida alguma. Não sei aonde surgiu esse número aí. Não tem como, 4.000 pessoas. E tem outra, né, Júlia? Até pelo que significa a partida, não significa nada. Coisa. Mas também tá tudo bem, né? Segue o baile. 49 minutos do segundo tempo, último minuto da Macaca em campo em 2022. Ponte Preta vai encerrando a temporada com vitória parcial contra o Náutico. E o Náutico quer o gol. Náutico não desiste, vem pro campo de ataque pela ponta esquerda. Tomás se enrolou com a bola, lateral marcado. Arremesso manual marcado para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Vai gastar agora o relógio. O time da, como a gente diz no futebol americano, né? Gastando o relógio, deixando o tempo passar, não tem pressa nenhuma. Porque a Ponte vai vencer o jogo, quebrar um jejum de 6 jogos sem vitória, encerrar a temporada 2022 de maneira positiva, porque o foco agora está em 2023. Vem aí a Série A2 do Campeonato Paulista para a Ponte. Será muito importante
um campeonato para voltar à elite do futebol paulista. A Macaca vai se dedicar com tudo e é claro que a CBN vai acompanhar todos os detalhes da campanha Ponte Pretana no campeonato estadual. Vai terminar o jogo 49-40. Já vamos chegando na marca dos 50 minutos prometidos pelo árbitro Roger Goulart, o gaúcho Roger Goulart. Ele olha para o seu cronômetro, marca a falta, olha para o cronômetro mais uma vez, autoriza a cobrança de falta para o time do Náutico. Vai ter a última oportunidade do Timbu. Falta batida lá pelo sistema defensivo. Bola solta com o João Paulo. O árbitro vai pedir a bola, apita! Termina o jogo. Ponte Preta vence o Náutico. Ponte Preta. 1, 0. Guarizo. Central da bola. Júlio Nascimento transmitiu a vitória da Macaca. Um grande abraço, Júlio. Você volta para as transmissões ano que vem e segue no CBN Esportes. Um abraço, Júlio. Boa noite. Isso aí, meu caro. Até a próxima. Valeu, Guarizo. Adriana Almeida, você entra de férias da CBN até o ano que vem, Dri. Boa noite. Se Deus quiser, Guarizo, foi um ótimo ano para mim, com certeza de volta aos microfones e ainda mais da CBN. Obrigada aos ouvintes, obrigada a toda a confiança dos meus colegas. Forte abraço e 2023 tá aí. Fábio Scheibe, grande abraço para você, Fábio. Valeu, Guarizo. Até domingo com Guarani e Chapecoense. E agora aqui na CBN, Carlão de Freitas conta pra você como a Ponte venceu o Náutico por 1-0. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão, jogo em clima de férias, mas a Ponte Preta volta com 3 pontos na mala e por enquanto na frente do Guarani. É importante o segundo tempo que a Ponte fez, consolidando a vitória, jogando bem, se impondo, correu riscos apenas nos últimos minutos, mas muito mais em virtude do desespero do Náutico. No decorrer da etapa complementar, a Ponte foi superior, trabalhando pelos lados, Jean participando, poderia ter marcado o seu gol. A Ponte construiu a sua vitória na segunda etapa, com o Eliel sofrendo pênalti, o Leonaldo batendo muito bem. Então gostei da etapa complementar da Ponte, foi merecedor aí desta vitória lá em Recife, no estádio dos Aflitos. Valeu, Carlão, grande abraço. Valeu, Guarizo, até a próxima, um abraço. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Você acompanhou aqui na CBN Campinas a vitória da Macaca 1-0 em cima do Náutico. Em nome de toda a equipe da CBN Campinas, quem agradece é Marco Guarizo. Um abraço, boa noite e até a próxima. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Você merece o melhor. Conheça o futuro maior prédio de Valinhos, o Milão Residencial. É o lançamento mais aguardado da cidade, numa localização única, próximo da Santa Casa e com fácil